Guirlandas nas portas, luzinhas nas janelas, um panetone aqui, outro ali, e tá cada vez mais caros. Os bons e velhos clichês misturam-se com aquelas chateações que também já viraram clichês, como filas e mais filas, trânsito, pressa, gente saindo pelos bueiros. O Natal está chegando, mas parece que nós não vamos chegar. 24 horas não bastam para os dias que antecedem a chegada do Messias. Reuniões de família sempre trazem risos e lágrimas de todo tipo. A ceia é farta. Saudades dos que já se foram, feridas antigas reabertas, reencontros esperados e inesperados com amigos e parentes, dividem espaço com o peru e a farofa, ou com as asinhas de frango e o pão de alho, a depender do costume. Enfim, tudo para causar uma angústia danada. Não vemos a hora de rever aquele tio super engraçado e paradoxalmente queremos ficar a sós, quietos no nosso canto. Mas o Natal mexe até com quem tá quieto. Um Deus que se faz homem para salvar os homens é algo incompreensível. E ele veio não só por você ou por mim, mas por aquele primo pentelho também que te enchia de petelecos quando você ainda mal sabia xingar. Pelo seu vizinho irritante que adora ouvir funk aos domingos, pelos políticos responsáveis pelo preço do panetone e pela ex que te traiu, aquela vagabunda. Natal. Tá bom, Deixa Natal. ele falar, Tudo tadinho. bem, tudo bem. Deixa ele desabafar. Enfim, corações ao alto, Jesus veio para morrer na cruz por todos nós. Não há prova de amor maior, nem poderia, afinal ele é o próprio amor. E é o amor que sustenta as nossas vidas. Só que o amor aqui neste mundo é vário. Não amamos os nossos filhos da mesma forma que amamos os nossos amigos. Tem um amor romântico que é diferente também. E nenhum desses se compara àquele do Deus que se fez carne para sacrificar-se pela humanidade. O imbróglio todo é que o Cristo nos deixou uma recomendação: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como isso seria possível? É preciso ter cuidado, pois nós homens temos a tendência de inverter a ordem das coisas, como bem apontou C.S. Lewis em Os Quatro Amores, ao interpretar o que disse São João: Deus é amor. Podemos acreditar piamente que o amor é Deus, e daí cantar louvores à uva passa. Ou a qualquer ídolo desses aí que vocês têm aí, vocês são tudo idólatra. Idolatrar uva passa. Eu não corro nem o risco de idolatrar uva passa, nenhum, zero. Zero também. Eu sou contra uva passa. Eu sou a favor, mas eu já expliquei num artigo. No meu pertinente sobre o Natal. No meu livro, uva passa. A Ontologia do Arroz Doce, no meu livro Ontologia, eu falo bastante sobre isso. É? Mas o volume 1 ou 2? No primeiro volume. O segundo eu faço uma outra abordagem hermenêutica sobre o arroz e a ontológica. pasta. Sobre a doçura da guloseima. Eu li um artigo certa-feira que era isso, a metafísica da uva passa, dizendo se a uva não é tempo, como ela passa. Pois é. Catapimbas, hein? É impressionante isso. Foi uma profundidade E se ela não é roupa também, quem é que passa? Como é que ela passa? Mas a questão da uva passa... Chega, né? Não, eu vou falar rapidamente a minha tese Serve para sobre... testar o amor dos nossos ouvintes. Eu vou falar rapidamente a tese da uva passa. A uva é uma das melhores frutas que tem, a uva. Aí você pega um negócio, espera um tempão para ela ficar pior do que ela é. Isso é o que eu não entendo. Mas aí no panetone é porque é assim, as crianças precisam entender que a vida é dura. Então você come aquilo mesmo não gostando. Por isso que o chocotone acabou com a humanidade. O fim do Ocidente começou com o chocotone. Porque você... Deve ter Qual que é o sido problema do chocotone? Homens de geleia. O chocotone deu vazão à voracidade do homem. Não é? Tem um artigo meu que eu falo muito. Porque o Natal serve pra você... Não, mas você falou agora. Não, é verdade. Cara, você tinha que eu pegava aquela porcaria daquela fatia de panetone e você tinha que ficar cavucando pra tirar aquelas porcarias de fruta cristalizada. Se a uva passa é um problema, imagina a fruta cristalizada. Isso aí é heresia pura. Cara, a fruta cristalizada foi Heresia é o que você está falando. Não, ela foi feita pra você arrancar. Aquela ideia é maravilhosa, é sensacional. Não, o panetone, ele só existe panetone mesmo, do jeito pra que ele é. fazer a criança ter um pouco de moderação. É isso aí. Mas você precisa comer. Não, ela tem que ser. Aquilo. Não, você precisa encarar a realidade da vida. Ela é dura. Exato, inclusive tem uva passa na vida. O panetone é a vida. Ele é gostoso, mas ele tem a uva passa. Ela não precisava ter tremoços também, né? Porra, uva passa a gente ainda Eu confio se a gente está bebendo água mesmo, eu estou na dúvida. Isso aqui parece uma simulação Não, de uva jantar de passa Natal, perto né? da fruta cristalizada é leite condensado comparado com giló.
Esse é Mas o tipo de vamos ao discussão. nosso tema de hoje, porque a gente vai falar o seguinte. Hoje o tema é o amor, que é um negócio difícil de falar, porque ficou brega, né? Porque já cantaram tanto Não, ele pode ser de brega, um né? jeito... Mas É, pode- em geral, pode ele ser vi- belo. Ele é mal tem se incompreendido tornado. também, né? Porque O virou amor uma é coisa assim. incompreendido. E o brega, às vezes, também tem É a chique. sua beleza, Eu acho que o Brega tem sua beleza. né? Acho Tem. sensacional. Eu Eu acho. acho. Eu concordo. É, Concordo. Como é o nome Um do Pare de apaixonado. Tomar a Pílula? Eu adoro. Ah, não, mas aí você tá falando, não é brega. aí- É o brega, ele fala de Não, amor. não, é o são brega. canções Brega é o de amor. Falcão. Eu tô falando... Não, não, não. Não, esse é o brega que você sem tá o falando? amor. O que é brega? Eu tô Brega falando de sem uma... amor. Eu tô falando brega, não no sentido... O brega raiz é legal. Eu tô Não, eu falando sei o que você tá falando. do Mas brega raiz. a- uma breguice. Uma breguice- Uma coisa meio Rede Globo. Debate cafona, da Globo cafona. sobre Vamos amor. pro cafona, então. É, debate da Globo sobre amor. Roda É isso. viva. Aí- é o aí roda é viva. Né? Isso, Saia justa sobre o amor. É isso. É a Aí- definição aí do cafona. é do jeca. Jeca. Encontro com Fátima É Bernardes. encontro sobre. É isso. Tipo, é imaginar a Angélica falar falando sobre sobre amor. Isso. Junto com o Lázaro Ramos. Junto com o Lázaro Ramos. Quer dizer, Rapaz, nada. Então, assim... Mas o amor, ele não é somente o amor entre homens. Entre homens, né? então. O amor. Eu acho que todo mundo hoje em dia fala do amor, mas sente cada vez menos. Eu também acho. Ah, não tem dúvida. Falando sério agora, sim. Sim, fala sério, também mas acho. sente cada vez também menos. acho, Você também fala acho. assim, nossa, que fala tanto e se sente cada vez menos. Virou só mais uma daquelas palavras bonitinhas, né? E é uma coisa perfeita para ele mesmo. Eu amo. Eu amo. Eu não, amo. eu amo. Não existe então, o objeto do amor. Eu É, sou, eu eu me sou amo. bom porque eu amo. E eu me amo. Eu amo. Não tem o Eu tenho a capacidade de o amar. objeto do amor se perdeu. Ninguém mais olha pro objeto Pro do outro, amor. cara. Ficou difuso, né? Foi um negócio difuso. se a gente olha pro maior exemplo de amor que tem, que é o Cristo, Que é. o maior ato de amor é um sacrifício que Exato, se entrega por completo. E Sim. quem é aí no cotidiano que está interessado em se entregar? A gente é o Exato. oposto. Sacrificar. o oposto. Inclusive no conteúdo todo de desenvolvimento pessoal na internet não tem nada de entrega, é tudo egoísta, é tudo, olha, você vai fazer Pra isso, pra você ficar você me- fazer é. isso, pra você conseguir, pra você não Né? sei o quê. É tudo se centrando em torno do indivíduo, né? E- Também é tão claro que hoje você tem, por exemplo, esses... Quando o cara vai paquerar, não ainda amor, mas por aplicativo, as pessoas querem pessoas iguais a elas. Então, até essa questão daquele mistério, uma pessoa que é diferente, Uhum. né? As pessoas não querem mais, que é tudo performático. O amor virou uma coisa medida, uma métrica. Quase mecânica, né? Mecânica. Você falou uma coisa que me deu um insight aqui. Quando a gente não tinha as redes sociais, principalmente, acho que a rede social foi a grande mudança nesse caso. A pessoa você só sabia uma parte muito pequena daquela pessoa sobre ela, o que ela gostava. Então a descoberta do outro acontecia enquanto você estava, Coisa intrigante, né? Porque hoje você, fulano de tal, deixa eu ver já o Instagram, o que ele gosta, já sei as músicas que o cara gosta, em quem ele votou, já sei qual é. Antes, cara, até você chegar no em quem você votou, por exemplo, demorava às vezes 6 meses Mas pra você por quê? saber, até Você nem porque se isso nem preocupava. era assunto, exatamente. Ver o sogro, a sogra, eu quero ver tudo na internet, olha, eu sei que é o pai, que é a mãe, que é tia, que é meu Exato, amigo, cara. já tem o... Você- Não, Então- e aí o cara vai dando check, o cara, a mina, sei lá quem, vai, né? Check. Fala, Vai pô, esse passando não de dá. um para outro. Quer dizer, você não conhece nada disso. É tudo performático. Tudo performático E outra- superficial, né? E outra, o que tá na internet não é o cara, né? Nem a menina. É o que Sim. ele mostra do jeito que ele quer É a mostrar. propaganda. É a persona lá da rede, fala. A propaganda que a pessoa faz dela mesma diz algo sobre o que ela acha que há de mais valioso nela. Beleza, não dá pra descartar completamente. Sim. Mas se a gente for parar bem pra pensar, sempre que você conversa com as pessoas, assim, as coisas mais importantes não estão divulgadas. Porque, por exemplo, o que faz mais a diferença? Em quem o sujeito votou na última eleição, que é uma coisa que ele está espalhando aos 4 ventos, qual a música que ele gosta, qual filme ele está assistindo, ou como foi a relação dele com os pais nos últimos anos. Exato. Não, a forma Qual dessas coisas a forma Como ele trata os amigos, a forma como ele exato. trata os pais, a forma como ele convive. Como ele se relaciona com pessoas de verdade. Cara, eu acho com o garçom, né, exato. com pessoas que estão abaixo Ele não vai dele. postar, hoje eu xinguei o garçom. se bem que eu não sei não, hein? Hoje em Tem dia, muita coisa dessa Tem também cara do que cara... se gaba disso. né? Acho tem. legal. Não, mas tem muita coisa dessa do cara botar assim, eu me dou bem com a minha família, eu me dou bem... Tá cheio, você pega no Natal, Dia dos Pais, das Mães, Tá no um Instagram cuspindo é no um... outro. Não. E aí, enfim, aí, mas você pega em outras relações, por exemplo, quando o cara se sente maior do que... É uma relação, tipo, entendeu? Sorveteiro,
Entendeu? Porque essas pessoas também têm a mesma Você tem que dignidade amar que também, você. exato. Entendeu? Elas não estão aqui para te servir, elas estão aqui para fazer o trabalho delas e viver a vida delas. Então tem isso também. Às vezes o cara, além do que as fachadas, né? Tipo, o Instagram é um grande mural. Todas elas, tem todas as redes ali. Eu acho que a mais sincera é o Twitter, porque é uma esculhambação. Porque é o Todo seu, mundo se é o xingando. seu eu selvagem, né? O Twitter é o Xvideos da... Da relação, da relação. Mas você tá falando da aparência, eu acho que quando o Olavo falava isso, que o ato, uma demonstração do ato de amor é você rezar para que aquela sua companheira viva para sempre. E aí você tá ficando velho com ela, e você vai vendo, você pede para Deus que ela tenha vida eterna, né? E que você quer construir uma vida eterna com ela, que é um ato de amor que dure para sempre. E o problema é que hoje as relações e são confundidas com amor, eles vão comprando as aparências, todas as aparências que você está falando, desde o voto, a aparência física, a profissional, e depois, cara, ele não conhece a substância das pessoas e fala, olha, aquela propaganda que você fez já não está mais aqui, eu vou te trocar, porque agora... Isso, já mudei, exatamente. Eu acho que a gente confunde o amor com os efeitos do amor, sabe? Aí é uma espécie de idealização. Você tem nós estamos 100 anos aí, desde o começo do século passado, invadido por uma porrada de imagens, de histórias, né? E as pessoas vão comprando isso, né? Você pega... Comédias românticas. O cara lá lançou um filme e tal, você vê no dia seguinte, tá todo mundo aprendendo... Um filme sobre italiano, tá todo mundo aprendendo italiano no dia seguinte. Quer dizer, isso influencia muito, né? Aí entra uns 50 tons de cinza, muita né? O pessoal começa... E muita gente acaba... Todo mundo faz masoquismo. Não, mas Como acontece. as pessoas não olham para dentro de si, cada vez menos elas olham, elas acabam construindo a sua personalidade em torno daquilo que elas veem, né? Sim, e aí é de sim, cada sim. um mesmo, aí é uma questão, Exatamente. né, do que atrai a cada um. Então o cara vai querer parecer sedutor, a mulher vai querer parecer uma super... Entendeu? E como é só um personagem, pra você trocar... Você não sente, às vezes, que até a gente cai um pouco nisso, às vezes, de querer, Não, eu já fui muito mais personagem de mim mesmo. Hoje menos, eu também tenho. Mas eu acho que também vem com a típico, maturidade. isso que eu falo, instintivo, de adolescente. Não, mas aí você precisa ter Eu um queria ouvido, ser né? o Alain Delon. Sim. Ser Mas o aí Pasqualino o problema é que a Sete Beleza. realidade bate muito forte. Pois é. Exatamente, mas você nem vê assim, né? Não, sim, é sim, incrível. sim. Assim. Não, mas eu digo assim, não, às vezes você quer ser descolado e não quer falar uma coisa que é meio careta. A gente, Sim, né? claro, Nós que claro. somos mais É. meio rock and roll, assim, a gente acha, caretice, eu fico meio... E às vezes uma coisa careta é legal, tipo, uma coisa aqui, boa. Exatamente. Super boa gente. Eu digo, a gente Mas tem ele não, também não fala carro de praça em vez de Uber. Ele fala. Ele tem alguns modismos Você que fala. incomodam. Isso é cringe. Olha lá, cringe. tem alguns modismos que Cringe é incomodam. cringe já. Cringe já virou cringe. Já virou cringe. Agora você tem que ser cringe porque cringe não é mais cringe. Mas isso que você está falando é interessante porque esse apego, que vira um apego a símbolos, né? É isso. símbolos. É a cor, é um modo de agir, é um filme que o cara gosta. Esse apego aos símbolos enche a pessoa de fetiches, né? Porque ela fica presa nessas coisas, ela quer fazer a checklist dela, que a pessoa quer ter todos. E o fetiche, ao se encher de fetiche, a pessoa se esvazia do amor, porque primeiro, ela não consegue mais acessar o outro, Exato, e ela não consegue acessar, porque as pessoas não são símbolos, né? Elas são densas. Mas em certa medida, as pessoas elas são símbolos de outra coisa, que não são esses fetiches. As pessoas são símbolo de Deus, que é puro amor, né? E quando você não olha para a pessoa, você não enxerga Deus, e não enxergando a pessoa, não enxergando Deus, você não acessa esse amor, né? E as pessoas viram objetos, né? Exato. É o que acontece. E é muito curioso que é o seguinte, quando você pega lá o primeiro mandamento, até quando Jesus faz uma síntese, é barabone, cara, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você vê que o amor a Deus vem antes do amor ao próximo. E aí me parece que se você não ama a Deus, se você não ama o próprio amor, se você não deseja o amor, é impossível você olhar para o próximo e conseguir amá-lo. Olhar para o próximo e não pensar já nos símbolos que você está introjetando. Porque no final das contas a gente substituiu Deus pelos símbolos, e substituindo pelos símbolos e pelos feitiços, e aí a gente não consegue amar ninguém. Mas você sabe que assim, quando a gente vai para um pouco secar isso, é difícil, cara. Você vê, porque imagina, uma vez eu estava perguntando pro meu filho, ele perguntou assim, mas como é que eu sei que eu amo a Deus? Difícil. A gente fala, eu vou amar a Deus. É difícil. Porque a gente pode falar, amar é sacrifício. Sim, Deus morreu por mim. Eu vou morrer por Deus? Não. Então, assim, o que é esse amar? Amar a Deus
para poder amar o outro. E como é que eu vejo que o cara, eu vejo que o outro é uma pessoa? Pelo menos eu, Arthur, comecei a ver isso comecei a ganhar a percepção de caridade das pessoas olhando pelas fraquezas dela, não pelos pontos fortes, sabe? Quando, sei lá, minha mulher estava insegura, aí eu olhava e falava assim, cara, ao contrário, eu tava pau da vida, eu olhava e falava assim, eu sei que você é insegura, eu sei que você é assim, eu me lembro das fraquezas, e quando se lembra as fraquezas da pessoa, toda aquela pompa na hora da discussão fica muito pequena, Sim, porque você vê de fato o ser humano ali. Que é como Deus olha pra gente, né? Quando, não foi isso, tô eu falando. acertei então. Não, mas Fiz um pontinho, chefe. Quando a gente tá irritado com a gente mesmo. Pô, quantas vezes você não fala, eu sou um fiz um monte de merda, não sei o Eu quê. nunca. Não, você não tem essa sabe, questão. E quando eu acho que essa coisa do perdão, né, é muito isso. Deus fala assim, ó, para começar, você fez merda mesmo, mas olha a sua volta, né? Tipo, se até eu vou te perdoar, você não vai perdoar. Olha as bênçãos, né? Olha, olha. Então, assim, eu acho que você olhar as fraquezas, quando o cara tá se sentindo. Porque quando a gente tá mal, muitas vezes a gente fala, não, eu sou um f. Não, é o contrário, né? E numa discussão, especialmente homem e mulher, tem muito disso. Você querer ter a razão ali na hora e você não olhar o que você falou. Eu acho que é bem interessante. Isso. E o amor é meio isso, é você inverter, né, essa coisa, não sou eu mais. É o outro. É o outro pelas fraquezas dele. Exato. Então é difícil. Eu diria até que é mais. Tanto a pompa que o cara coloca, quanto a fraqueza em isolamento, as duas coisas são falsas, né? Porque quando Deus olha pra gente, a gente expõe as fraquezas para Deus, e os pecados, etc. Deus fala assim, olha, eu te perdoo, ele joga os pecados fora, né, por mérito do sacrifício dele, e deixa uma outra coisa ali, que não é nem a pompa, nem só as fraquezas. É uma graça. Que é uma coisa, é quem ele fez você para ser. E essa pessoa que é para você ser você. Não é ainda, se fosse, né, era todo mundo santo, tava tudo resolvido. Mas é uma coisa que você precisa buscar e você só consegue quando Deus entrega mesmo, né? E não é bem... A gente não consegue isso. Você fala, o que é amar a Deus? Como é que eu sei que eu amo a Deus? Bom, eu sei que você sabe com certeza que você não ama o suficiente. E você sabe que você pode pedir para ele e ele ajuda. E ele vai mostrando dessa forma. Eu acho que tem que ter, é isso, cara. O primeiro passo é ser muito sincero, falar assim, sabe, cara, que nem, às vezes as coisas são mais simples, né? É que a gente vê um mandamento ali, a primeira reação é dizer o seguinte, peraí, ficar em silêncio, né? Que nem sala de aula. Né? Se ficando pro lado, se ninguém falar que não sabe, você finge que sabe também. Aí o cara fica ali... mas eu falo assim, eu não sei, não entendi. Então eu falo assim, olha, eu já entendi, esse é o primeiro, não quero nem pro segundo, porque esse eu já não consigo, eu não consigo te amar. Me explica como eu faço isso? Cara, é honesto. Então assim, aí o que acontece? O cara prefere assim, não, eu já amo a Deus, ok, como a mim mesmo. Então, eu realmente tenho já no primeiro é pra mostrar a sua total, suficiência completa. Olha, só tenho 10. Pô, mole, manda que eu resolvo. Primeiro, parei, já não consigo. Só 10, é a mesma coisa, é o mesmo movimento. Eu amo a Deus, tá? Legal, bacana que você falou. Mas e aí, como é que você manifesta isso? Difícil, como é que você uma vez amar a Deus é uma coisa muito... Aqui o papo tá no etéreo, assim, mas a vida prática é uma p*** do percalço atrás do outro. Pra mim, a coisa mais difícil é em 5 minutos aqui antes do programa, a gente já queria matar um ao outro, quase. Você irrita um, o outro irrita o outro. Cara, começa aquela... Fica uma... e aí não, e você fala exatamente uma coisa que é... Nós somos pessoas, são coisas que a gente conhece. Inteiras. É fácil e difícil ao mesmo tempo amar uma pessoa. Porque é uma pessoa, está aqui. É o meu pai, é fácil. Quer dizer, meu pai especificamente não é tão fácil. Mas assim, em geral... Mas ele é muito calmo na vida. É muito calmo na vida. Muito calmo. Bom nas ideias. Mas outro dia eu estava falando justamente sobre isso com o padre, numa das minhas confissões, e falando assim, cara, eu queria ter fé, eu queria amar a Deus sobre todas as coisas. Não consigo. Aí ele falou, cara, você acha que é fácil? É um cara que você nunca viu. Você mal consegue sentir, porque ele é sutil, ele vem como brisa. Você tem o seu filho ali, uma coisa que você criou, né? Tipo, junto com Deus, mas veio de você. É muito mais fácil amar aquela pessoa que está ali do que a Deus. Então,
tudo bem, essa dificuldade é normal, né? Porque é isso mesmo que você falou, a gente fala aqui do etéreo como se fosse uma coisa... Simples, É quase uma missão impossível você amar um negócio desse, né? E assim, sozinho a gente não consegue. E é aquela coisa meio do que alguém falava do Rousseau, né? Ama a humanidade e odeia o próximo. Né? Isso Porque é muito fácil também você generalizar falando, não, amor ao próximo, amor ao próximo. Tal, não é amor ao próximo, amor ao Luigi, amor ao Felipe, amor à tua mãe, amor ao teu, o teu vizinho, né? É o que falou na abertura. O cara tá ali, você sabe que aquele cara é insuportável. Mas tá ali, a vida dele. Você não tem... É o ministro do STF. Você não tem prioridade. Você não tem prioridade sobre a vida dele. Não é você antes dele. Não existe essa coisa. Você pode ficar o dia inteiro, você se tranca na sua casa, você fecha o olho, aí você fica, não, eu amo a humanidade, eu amo todas as coisas, a criação é bela. Você já começa a se odiar. Já. Não, aí beleza, você está zen. Você saiu na rua, o primeiro filho da p... te fechar no trânsito, acabou. Mas sabe o que acontece, cara? Porque a gente eu tinha um começo de historinha que era mais ou menos essa. O cara tem uma frase do Olavo, que é num cofre do Olavo, que ele fala uma frase do Louis Lavelle. Tem momentos em que o céu se abre, você sente o pleno amor de Cristo, não sei o que e tal. Não sei o que, você passa o carro na sua frente, seu filho da p... Você morre! Acabou! Tipo, esse é o plano. Eu até acho que a gente não precisa transformar. Não é que eu acho que é impossível, pelo menos aqui, a gente transformar as pessoas num amor pleno o tempo todo. Não dá. Mas eu acho que até, voltando aqui, até a própria definição, a gente perdeu de começar a estudar e pensar, ou falar sobre isso, na época que deveria ser mais comum, no colégio, e aprender sobre isso, sobre o teu amor. Seja por um assunto religioso ou não, mas, enfim. E aí o que acontece? Hoje ninguém aprende, porque não se aprende mais conceito, que é nenhum deles, e aí o cara vai trabalhar, aos 40 anos ele resolve procurar um coach, porque ele está sem propósito, não sabe o que é amor, está em crise num casamento, não sabe se ama o filho, não sabe se o filho ama o pai. Por quê? Porque não teve essa discussão sobre os conceitos. E é pior, essas ideias que a gente está falando são muito perniciosas, porque quando o cara vira e fala assim, o amor é cego, já dá a ideia de que eu não vejo nada, e que isso que é bom. Mas é pior do que isso, porque o amor não é cego, ele é cego e visionário, é neurótico, ele imagina uma coisa que não é. Então, às vezes você tem uma pessoa... Cego, surdo, mudo, paralítico, esclerosado, imbecil e bobo. Era uma camiseta do Cacete Planeta. Mas não é. Então, você vê, esse não é o amor, essa é aquela paixão que os gregos falavam que era uma doença. Então a gente fala assim, o amor é cego. Não, isso é uma paixão. Se você é incapaz de ver os defeitos, a fraqueza da pessoa, se você é incapaz de analisar e mesmo assim escolher estar com ela, porque o amor não é um sentimento, é uma faculdade... Então, veja, cara, você tá numa fase de encantamento, hipnose, o que for. Então, começa... Mas não tá amando. Mas peraí, então... mas de todo modo, um amor verdadeiro, ele pode começar assim. Sim, pode, com o impulso da paixão. Sim. Né? E aí depois, com o tempo, você vai... Quer dizer, a paixão vai diminuindo e você tem que saber que isso vai mudar. Vai perceber. A paixão Eros, né? A paixão do amor. A paixão Eros. É diferente dessa paixão que ele tá... É que tem o Eros, ele não é só a paixão. Ele é um desejo de algo que não se tem. Que até o nosso Joel fala na aula dele lá sobre Eros. Posse, né? Propriedade. Exato. Você vê uma coisa, você deseja e você sabe que não tem. Então o Eros ele tá nessa tensão de ir atrás e de não ter, e de querer e de não ter. Isso se dá, não é... Por isso que quando casa... Cara, agora eu tô me lembrar, mas eu acho que o Eros é filho da penúria com... Não lembro com quem. Isso, é da carência. É que veio da penúria, mas que é isso da pobreza. Então uma coisa que você vê que é um amor pobre. Pobre, carência. Uma coisa, Mas você ia falar carência, ausência. Isso. E ele não se dá só com, olha, você vê aquela mulher bonita, você fala, essa mulher bonita eu quero. E aí você vai atrás. Então há um desejo, uma ação, né? Você olha, por exemplo, para a verdade. Fala, existe um negócio chamado verdade, eu quero descobrir, e você vai atrás. Existe É bom que haja esse desejo de ir atrás, né? Exatamente. Até com as coisas de Deus mesmo. Quando acontece aquele clique que eu tenho que ir atrás das coisas da fé, que dá um trabalho. Você, por exemplo, ir atrás do sacramento, no caso do catolicismo, você se integrar numa comunidade, numa igreja qualquer, você tem que querer, né? Então tem um elemento do Eros na busca pelo amor ágape, que é o amor mais alto, né? Não é como se ele fosse descartável. E olha, você vê, você de tanto desejar alguma coisa, se você deseja algo que é bom e você vai atrás desse algo que é bom,
indo atrás desse algo que é bom, você começa a perceber como é que o bem está agindo ali Uhum. e você começa a amar o bem em si, né? Você, por exemplo, e aí, obviamente, isso pode se perverter se você deixa as paixões tomarem conta de forma desordenada. Se você olha para uma mulher bonita, ela é bonita, a beleza é boa. Né? Se você contempla a beleza, você vai, ela é bonita, isso me causa um negócio aqui, você olha para as outras coisas que são belas. Mas é isso, tirando E você, eu acho que a humanidade inteira não para pra pensar nessas coisas. Essas coisas vão Mas é por isso que a gente acontecendo, está né? falando aqui. Exato, não, mas assim, essas coisas vão acontecendo. Na vida real, isso é muito difícil. Por isso que eu acho que assim, às vezes a gente sobe demais. Não é toma- esquemático. É, né? e essa, exato, não é uma que coisa, vai- é uma coisa muito, muito nebulosa, muito. Tem uma natureza. Cara, olha só, você não tem que explicar. Você não vai explicar pra um garoto de 16 anos, deveria ter, nesse mas bem, né? lá o bem, porque você tá sentindo. Não, o cara vai olhar a mulher e vai dizer, eu quero. Eu quero. Esse eu quero, porque a gente já passou por isso, né? a gente. Eu não. Eu não. Só a minha esposa agora. Então, mas não é nossa esposa, eu quero. Do que vocês estão falando? Do sexo, do tesão, cara. Tá com tesão. Eu quero aquela mulher. Mas aí você tem que falar pra pessoa e aí eu acho que é uma série de fatores mesmo, tá? Sim. Até de maus conceitos. Porque até do início, quando for, acho que o Eterno enquanto dure. Eterno Enquanto Dure, Péssimo. ou o Camões, o amor É poesia, mas é um péssimo conselho. que arde sem se ver, não sei o quê, é a ideia de consumir. Eu vou consumir aquilo até eu tirar tudo que eu tenho, eu vou tirar tudo que eu quero dali. Eu vou consumir, usar, extrair e já não me serve mais. Aí é a ideia de um desejo. Esse desejo é ruim porque ele deixa esse amor. Sim. A analogia que eu gosto muito, acho que você falou perto disso, né? Não sei, mas é a ideia de que o amor é o barco parado, aí vem o Eros, vem o tesão, vem a vontade, Vai é o fazendo, vento. você É o vento vai- que empurra. Aí você vai, e a partir daí, mas olha só, pro cara amar de verdade, ele tem que dizer, cara, esse desejo vai acabar, que bom que ele acabe, pra eu poder amar aquela pessoa de amar verdade. de verdade, entendeu? E ter uma relação profunda de intimidade Então, e entrega. mas E existe não de libido um apenas. outro lado também A que é o âncora seguinte, seria Deus, né? que olha, eu quero, ao invés de você, olha, eu quero, e você tem o desejo de consumir, né? Ao invés do desejo de consumir, você, em algum momento, aquilo tem que ser substituído por não é que eu quero consumir, eu não quero que essa pessoa acabe. É isso, é Né? a Você eternidade. Exatamente. Mas Aí aí orar pela eternidade, porque ela tem a vida eterna. E eu quero cuidar, quero Exato. amar, quero Você me quer entregar, cultivar. Então, Perfeito. eu acho assim, quando você... O Eros, na verdade, ele não é... eu não sei se vocês falaram, se eu entendi errado. Ele não é esse amor... hoje em dia a gente tem conceitos completamente errados, inclusive sobre o Eros. Ele não é um amor erótico no sentido de uso da pessoa. No Eros, você tem que amar aquela pessoa. Isso. Pelo que ela é, pelo que ela... Então não é só... Você amar qualquer pessoa que me faça uma coceguinha, entendeu? É Não, diferente. é diferente. Isso não é Eros, isso é outro tipo de... Isso é luxúria. Isso é luxúria, exatamente. Pura e O simple. Eros, ele também é um amor legal, porque assim, às vezes dá a impressão que o Eros é um amor O Eros é menor. só a Não, ele é um erotização bom... do amor. Ele é um dos amores, né? Bons. Que Mas são, a representação segundo é dessa união, é uma representação de união. Exato, né? você se une a quer... verdade, se une a uma Mas parceira. você quer aquela aquilo, pessoa, você quer aquela não pessoa. qualquer pessoa, não qualquer exato. verdade. E aí, às vezes, o Eros está junto com essa paixão, que a paixão, sim... Ela que dá uma também nublada na coisa. as pessoas hoje confundem paixão com amor, que não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o amor, aí sim, você precisa ativamente, através do Eros, falar, eu quero essa pessoa. Bom, agora, com a minha vontade, com o meu... eu vou fazer o seguinte, não, mas mesmo a vontade, a inteligência, eu vou assumir que ela é uma pessoa real, que ela vai ter defeitos, que ela vai ter... E mesmo assim, a gente vai caminhar juntos, porque a gente decidiu... O amor é mesmo uma decisão, em certa medida. Mas eu acho que... É uma faculdade, Mas não eu é acho uma que... emoção. Não é um sentimento, Não, né? Eu acho que existe um crossfade aí, sabe? Tipo, uma coisa... a paixão chega, o amor... Porque não existe como puros, o né? problema Não existem um os espectro. universais puros, né? Não, o amor, ele sim. vem separado de todos O meu problema... Cara, vem tudo junto. Não tem O uma meu chave problema- que vira ali. O né? meu problema é com o cara que Tem fala assim, pontos- não, a paixão é só ruim. Não, Existe ela sozinha é ela ruim pode mesmo, ela ruim. pode ser destrutiva. Porque você pode se apaixonar, Pode. por exemplo, por uma pessoa que não é uma pessoa íntegra, que é uma filha da mãe. sim. Que é Não, eu acho que a paixão, Que se você não ponderar ela pelo amor, ela não virar tem que amor, estar junto. ela né? pode virar destrutiva de ser aquelas crises de ciúme, violência doméstica. Tipo, Isso. aconteceu, outro dia eu vi um filme que, aliás, é horrível, você passei mal, não vejo, cara, pesado, bobo.
mas da Ângela Diniz, Ah, sim. com Eu o vi, Doc o- Street, Sim. que foi aquele caso do Rio de Janeiro famoso, sim. né? Ah, que sim. eles- Tá. Então, você tem noção, entre o início do namoro deles e ele assassinar a mulher, demorou 4 meses. É. Porque foi aquela paixão danada, Aham. formada pelo sexo, um ciúme danado, não tinha amor, mas Exato. tinha pura libido na mesa. Libido e grana, né? E aí ela empurrou o cara, não sei, né? Ele vai embora, não quero mais você, cara. E foi lá e tum. tava louco, apaixonado. E aí você fala, e é engraçado, Esse é um risco porque você fala, isso grave. não é amor, porque a paixão pura, Não. pura, é É nitroglicerina, ruim. cara. Não, então. Mas Mas o que não é eu, o consumo. Aonde- e o Eros, ele quer cultivar aquele negócio. aonde eu queria chegar é que hoje É posse, a maioria das pessoas, por que os casamentos acabam? Porque a maioria das pessoas é nessa paixão. Quando vai abaixando, ela não sabe fazer o crossfade É do quase amor entrando. Mas entendeu? é um vício na sensação. quase É o uma, vício na uma sensação. necessidade química. Química, mesmo. É o Mas high, aí, é o high. É Porque tipo assim, drogas. você é uma tem das que... drogas da Mas sociedade. qual é o problema disso? É que hoje a gente vive numa sociedade que promete o amor da comédia romântica. Que é quando acaba o filme, é quando acaba... Ali é que começa. É quando casa. É que é ali que vai começar a treta, entendeu? É ali que você vai ter que... conquistar que conquistou. Exatamente. só. Eu acho que até o último. Mas aí o- é conto Não, de mas- fadas e é tal. até Sim, Só a dentro, ficção só faz dentro a- desse raciocínio tem que entender o seguinte também. Nós temos ali, são 2 séculos quase também de cultura, de cultura decadente, né? De você esquecer, você tira você tira o transcendente, porque nós não somos só espírito. Tudo isso que a gente fala assim é muito no conceito do espiritual. sim. O amor, não sei o quê. A gente é carne. Sim, E a sim. carne é que vai levar para as paixões baixas, assim, terrenas, e é algo desde o Mas século XX também é para a cá. carne que leva pro alto, se a gente... Também, souber, não, né? mas aí a carne precisa estar junto com o espírito, não adianta ser só carne. Entendeu? Ela precisa ter o espírito ordenando Orientando. aquilo. Então, mas ordenando o cara não recebe o manual de instrução de si mesmo, Ninguém né? recebe, né? E aí o cara, por isso que é importante, a religião, a filosofia, Exato, o cara vai exato, aprendendo exato. a Educação, sentir. é. Aqui sentimentos Como- são esses e como eles se expressam. E como é que é a E tentar educação ponderar. moderna? A educação moderna ensina o cara use. a usar, botar camisinha, pô, É. enfim, não... Faça isso aqui sem se lascar muito. Sem querer É. ser moralista, Sexo, não cara. quero ser moralista. Mas é hoje isso. a gente pega no amor e transformar em sexo. É, E aí, puramente. pluri, né? Quer dizer, agora tem um poliamor, quer dizer, você já não é mais amor. Porque o cara fala poliamor. Aí você fala assim, você pode ter múltiplos amores. Não tem nada de amor Não dentro. tem nada ali de envolvido amor. nisso. Porque você não tem uma dedicação, você não quer que a pessoa tenha vida eterna. Você exato. quer. Você está se colocando apenas pelos prazeres, né? Pelos Inclusive- prazeres, né? Inclusive da... Esse cara que ele tá no poliamor, que ele quer espalhar, é como se o Eros, o amor, ele fosse um sniper e esse poliamor fosse uma escopeta, né? Uma shotgun que espalha. Ele não ama o próximo, ele ama o prazer que ele quer Que ele sentir. tem, ele quer né? usufruir de Ele ama as todos. sensações, cara. Exato. Ele ama as sensações. É um mundo hoje de sensações. Mas E é aí, porque é o amor, dentro dessa eu coisa. acho que ele é sincero, às vezes. É isso que eu gosto Tá também enganado. da gente, porque às vezes parece meio acusatório. a Então, gente é fala, justamente o que eu queria falar. Você Porque não a pode gente- esquecer que essa cultura entrou. E essas exatamente. pessoas, cara, são É vítimas aquela cultura disso, comer, rezar e entendeu? amar, o amor sim. universal. Exato. A maioria das pessoas é mais vítima do que algoz. É. Você tem um movimento aí que você Sim, sabe que é de de gente baixo. querendo ver o caos. Só que esse é o problema, cara. As pessoas estão Os dentro inocentes disso. Então, olha, Quantas vezes, eu já fui para, assim, bem pior do Sim. que eu sou hoje. Sim. E olha que eu tô longe de ser alguma coisa. Até entendeu? porque o que se oferece é muito sedutor, né? Quer dizer, que sempre, assim, é. na carne. Exato, É, muito exato. prazer, Assim, Sobretudo porra. quando se escancara, né? Hoje em dia você pode fazer isso naturalmente. Você tem o OnlyFans lá, tá tudo ali, Você tudo começou pronto, muito, né? você começou antigamente assim, quem era o seu único amor. Aí depois virou O amor da primeiro sua amor. vida. Era o amor da sua vida, aí virou primeiro amor. Primeiro amor. Aí depois, cara, você acabou e falou assim, bom, quero ser o último. E agora não tem nem mais o último, agora não Agora é parte do meio. olha né? só, Vai o lá. importante é, cara, se acabou a sensação, acabou. E aí as pessoas vão Mas esse é o problema desse amor que acaba a sensação disso aqui, é que as pessoas esquecem que elas envelhecem, que elas já não têm o mesmo libido, já não têm o mesmo atrativo para os outros, né? E aí fica um monte de cara envelhecido e sozinho e amargurado, e quando você você engana a si mesmo, é mais difícil, quanto mais o tempo passa, mais difícil você admitir, putz, eu estava enganado. Mais você dobra a aposta. É isso. E aí você vê os riponga lá da tua geração, teus amigos lá, Sim, é verdade, é verdade. Tem vários- dobrando a aposta. Eu sou super aquelas tiazona de 60 e tantos Fica ridículo, anos. Não, né? eu sou super feliz sozinha, sozinha Meus com gatos. 38 gatos. Só de e falar você isso quer- já não é feliz. Só, entendeu? Exato. E os caras também, os tiozão, não, eu pego quantas mulheres eu quiser, porque os tiozão ainda vira tigrão, né?
né? Aí, tranquilo, não sei o quê. Tá fácil, Eu já conheço né? alguns. E, cara, você vai ver, a conta chega, né? Não é, a gente não faz isso, Deus não deu os mandamentos para limitar, ao contrário, é justamente, quando você chega no fim da vida, você fala assim, que legal, vou ter a eternidade com você. Se você tem alguém, né? Se você Cara, porque tem um negócio no amor que é uma plena cumplicidade que você não vai encontrar se você ficar substituindo, você não vai saber a cada 5, 6 meses, 2, 3 anos. Existe um sacrifício mesmo, né? Existe, se não passar pelo sacrifício, não tem aquela junção, não tem aquela conexão, cara, que é muito... E veja, também eu não gosto dessa palavra, porque às vezes a pessoa fala assim, eu tinha uma conexão perdida, então não amo mais. Não, isso acontece. É o Wi-Fi, né? Amor Wi-Fi. Bluetooth. Amor Bluetooth. Nesse sentido, eu acho que o Eros, ele não para, ele só muda o alvo, porque você começa se atraindo pela aparência. E aí, de repente, tem aquelas camadas mais superficiais da pessoa que te encantam também. E aí, de repente, olha, você começa a ver aquele monte de defeito e aquelas chatices, e a coisa que não é só chatice, coisa que é vício mesmo, é coisa má que a pessoa faz. E aí você olha para aquela coisa mais e fala, mas tem alguma coisa aqui que eu gosto. E conforme o high, né, a brisa né, vai passando, você começa mais sóbrio a ver as outras coisas boas que tem naquela pessoa e você busca aquilo. E ao buscar cada vez mais aquilo, a união ela se aprofunda. Obviamente, e a pessoa acaba buscando também ser melhor. Exato. Quer dizer, uma pessoa, estou falando de pessoas ideal. virtuosas, né? Não estou falando nem ideal. sempre. Às vezes Isso na linha reta, às vezes vai, aí piora, e volta. Mas eu acho que você acaba trocando, e eu acho muito legal isso, você acaba trocando aquela coisa, nossa, como ela é gostosa, ou sei lá o quê, nossa, ela ajudou o carinha, o pobre ali, com uma grana que eu nem estava pensando, estava meio de saco cheio, e ela fez uma boa ação, sei lá, tô dando um exemplo bom. E aquilo você fala, caramba, que legal que eu tô com uma pessoa boa, porque se ela é boa pro cara que ela não conhece, ela vai ser boa pra mim também, né? Normalmente. Mas não é, eu sei que não é linear. Mas tem outra coisa, transfere isso, por exemplo, a questão da amizade. A amizade, ela começa também com interesses em comum. Você não vai ficar amigo, você é roqueiro, você não vai ficar amigo do pagodeiro. É impossível isso acontecer, né? Você vai indo para os interesses em comum. Eu tenho amigos de mais de 30 anos, entendeu? A gente começou com interesse. Hoje eu olho para ele e dou vontade de dar tapa. Mas é meu amigo, cara. E assim, é a cruz que eu carrego. É meu amigo, eu não vou abandonar esse cara só porque agora ele... E a cruz que ele carrega também, né? É a cruz que ele carrega. Mas é assim, aliás, a vida é isso. A vida é isso, velho. Aliás, a maior se você não sabe se entregar ao seu amigo, nenhum amigo seu vai se entregar a você. A maior cruz cruz que você vai carregar é o seu cônjuge. Não, mas então, é o mais próximo. É mais próximo. Óbvio, é maior. Depende. Cara, a vida humana ela é muito. E vice-versa. Ela é muito variada. Nem todo mundo tem cor. Tem gente que carrega o pai, tem gente que carrega a mãe doente. Não, mas deveria ser. Deveria. Mas a tua mulher e a mulher, seu marido. É porque assim, Deus não colocou todo mundo para ter. É que tá. A graça. As mesmas coisas. A vida é justamente um universo absolutamente aberto de escolhas. Que engraçado, porque aí você entra na filia, que é o amor de cumplicidade, o amor dos amigos. Que sim, a pedofilia, a necrofilia, tô brincando. A filia, ela é nada mais... Ela é nada mais do que... necessária. Sim, não. Ela é nada mais do que uma parceria, né? Eu gosto de tem uma coisa que é bem dramática que faz você ver muito claramente. É falar, será que esse cara é meu amigo mesmo? Né? Se você... confia nele a ponto de, numa situação de perigo, dar uma arma carregada na mão dele, virar as costas sem pensar duas vezes, esse cara é teu amigo mesmo. Ele é bem seu amigo, ele é um parceiro de fato no qual você pode confiar. E você vê que nesse amor de parceria que tem uma questão de interesse, né? Porque você é parceiro de alguém que, olha, você pode ajudar o cara, você pode oferecer alguma coisa para ele pode oferecer alguma coisa para você, né? Existe dentro do relacionamento, que muitas vezes normalmente começa pelo Eros, o relacionamento romântico, existe a longo prazo também um pouco de filia. Né? Tem que existir. A sua mulher tem que ser a sua melhor amiga. Eu acho que no tempo é o que dura mais. Exatamente. Claro, entre um casal. Tem um cara, eu não lembro. É o que dá mais alicerce. E não tem nada a ver com admiração, essa coisa que, eu admiro. Você não tem nada a ver. É a cruz que você vai carregar, meu amigo. A cruz você vai carregar. Se você ama de verdade, você sabe que aquilo é o caminho para você chegar. É ali. Tem um cara, Luana, me diga, sobre cruz, porra, Luana. Ela carrega várias. Tudo. Karen também carrega uma cruzinha aqui. Não só tem uma filia com o cônjuge,
como tem uma filia com Deus, né? Então, O mas próprio é isso que eu ia Cristo. chegar. Deixa eu falar antes, porque eu vou Vai lá, amarrar isso aí. Tem um cara que eu não sei o nome, editor, coloca o vídeo dele aqui, que ele fala dos 4 amores do C.S. Lewis. Ah, é o Vitor Salles Pinheiro. Ele mesmo. É. E, Muito bom. cara, ele fala dos 4 amores, que a gente pode até voltar depois, mas um insight que ele teve, que eu achei muito legal, e eu como casado hoje, e já fui casado fora da igreja, eu sinto essa diferença. Ele fala que o matrimônio, né, que o casamento com Deus no meio, é o que engloba todos os amores, porque o primeiro amor é de mãe e filho, para simplificar, que é aquele da dependência e você dá para o outro, mesmo sabendo que ele não vai te dar nada em troca, mas você tem um dever com ele. Um marido e uma mulher tem isso. Você tem um dever com a sua mulher e ela com você. A amizade, a mesma coisa, a filia. Você vai ter aquele amor que você tem coisas em comum. A amizade nada mais é do que essa troca. Necessariamente é interessada, assim. Você tem interesses e o seu amigo também. Não que isso seja menos bom, né? Porque por vocês terem os mesmos interesses é que vocês viraram amigos. E você tem isso com a sua esposa também. A gente tem um objetivo em comum, a gente tem várias coisas, isso é filia. Entre o marido e a mulher, obviamente, nem preciso falar do Eros, que tem mesmo, né? Tá sempre ali. E o amor de Deus Sempre. o amor de Deus abençoando o casal, que é o amor ágape, né? Então, no matrimônio, é onde estão os 4 amores. E você vai ter um filho e tudo isso. É muito legal isso, cara. E é bem interessante isso, porque... Por isso que você fala, é o seu maior... É o que eu tava fazendo uma malandragem para conduzir, não para esse ponto, mas para o lance de que no ágape estão todos... estão contidos características de todos os amores. Porque para você amar a Deus, você tem que querer buscar e você tem que desejar. Em algum momento, há uma relação de cumplicidade com Deus, né? Cristo, ele fala, olha, já não vos chamo escravos, vos chamo amigos, né? E há uma relação de amizade, de, olha, você quer o que Deus quer e Deus quer o que você quer, porque você quer o que Ele quer, vocês colaboram para a construção do reino de Deus, etc, etc. E há também aquele amor de família, né? Storges, como é que pronuncia essa porra? Não sei. Também não sei. Enfim, escreve Storges com esse mundo. Que é esse amor que é natural, né? Que é da mãe com o filho, que a mãe, ela, olha pro filho, ela fala, saiu de mim isso aqui, eu vou proteger. Sim, e que se estende, de certa forma, para outros ramos, né? Exato. Dentro da família. Exato. Irmãos, nem sempre. Nem sempre tem. Mas quando tem, é esse amor, né? Isso. E em todos esses casos, conforme esses amores vão se exercitando, vocês veem que todos eles apontam, em algum momento, pro amor mais alto, que é o amor de Deus. Que é essa coisa que a gente não consegue descrever de jeito nenhum. Então, mas eu acho que eles amadurecem para essa direção. Isso. Você tem, até porque é importante a gente pensar que, cara, tanto o homem quanto a mulher, quando eles se casam, estão juntos, e os amigos também, quando começam a relação de amizade, esse homem ainda é um homem vulgar, no sentido de que ele é inacabado. Sim. Então a mulher complementa, são um, né? Agora são um, carne. E os amigos, né, também, como tem os mandamentos, né? Ensinar uns aos outros, exortar uns aos outros. Então você tem essa série de amores que vai complementando. Então você vai, não gosto de usar a palavra porque vai ser mal interpretado no estilo darwiniano, mas você vai evoluindo, mas você vai amadurecendo esses amores, entendeu? E aí ele aponta para o amor de Deus lá na frente, quando você começa a ter essa plenitude do entendimento desses amores, que é o grande amor, que é o amor de verdade, né? Então, mas somatório de todos. Estamos comemorando o Natal, que é o nascimento de Cristo, que é o amor no mundo, né? Veio em carne para o mundo, né? O amor, que Deus é o amor, veio em carne para mostrar pra gente o que é amar. E eu acho que quando você olha o mandamento mais difícil, que eu acho que é aí que entra o amor ágape, que diferencia um pouco dos outros, é amar os inimigos, é amar o leproso, amar o que naturalmente pro homem seria repulsivo, exatamente. Então você tem que amar o que é repulsivo, não amar o mal, mas o que é repulsivo nesse sentido. É um ser humano e você tem que amar
para além do que você... Porque tudo bem, amar um amigo é fácil, amar um filho é fácil, mas é mais fácil do que você amar um cara que você não conhece, leproso, e um cara mau, seu inimigo. É impossível. A complexidade do amor ao inimigo, porque a gente ouve isso e à primeira vista parece que você tem que ir lá e se tornar amigo dele. Não, mas não é. Você tem que pode querer bem. Você tem que querer o bem pra ele, e às vezes querer o bem a ele é destruí-lo. Não destruir a pessoa como vamos acabar com o cara completamente. Não, é você tirar os meios dele de fazer o mal. Exato. Né? Exato. Então... um cara tá indo lá, sei lá, fazer um pecado gravíssimo o cara e você... tá indo apunhalar uma idosa. Você dá um tapão na mão dele e imobiliza por amor. Você mata o cara. Ou até mata. Pra impedir que ele faça aquilo. Pra um mal Olha maior. só, tem uma questão que até tem com a gente. Qual é o pior sentimento de desespero que você tem? Quando você acha que você está cercado, não pelo ABC, mas pelas circunstâncias. As circunstâncias te cercaram que você, cara, não sabe mais o que fazer. O teu inimigo, então assim, você tem que começar a entender, aí qual é o grande momento da fé e do amor de Deus? Você entender que você está cercado pelas circunstâncias, e a grande maioria dos salmos de Davi é isso, né? Ele mostra que ele está cercado pelas circunstâncias. E ele começa a entender que existe um Deus maior do que isso, ele começa a ver além das circunstâncias. Amar o inimigo é entender que aquele teu amigo, teu inimigo, ele é circunstancialmente inimigo. É aquele negócio que você pegou da... Quem falou da faca aí? Foi você? Vai matar a velhinha? Vai matar a velhinha, aquilo é circunstancial, cara. Não é o cara. Então você tem que começar a amar as pessoas acima das circunstâncias. Então o problema é que nós olhamos as pessoas definidas pelas circunstâncias. Definidas. Aí esse é o primeiro grande exercício. Nós julgamos as pessoas a partir das circunstâncias que a gente vê delas. Né? Porque a gente enxerga a situação... Não, pode falar. A gente enxerga a situação com a viseira de cavalo, né? A gente olha para a situação pensando do ponto de vista da nossa história, né? Eu sou uma pessoa que eu nasci dia tal, eu vivi essa faria vida. diferente. Não, eu acordei hoje, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu encontrei aquele cara. Você não pensa que aquele cara, ele também tem uma história, olha, ele nasceu dia tal, ele tem uma mãe, ele tem um negócio, e naquele momento ele tá fazendo aquilo. Você não vê como uma pessoa, você vê como um ponto acidental na narrativa da sua vida. É isso. Exatamente. E aí veio para atrapalhar a sua história. Exato. Quem botou esse cara aqui para trabalhar? Então, botar um peteleco. E aí a questão do amor, ela entra assim, ela tem que estar no seu coração, no fundo do seu coração, porque a manifestação disso não é uma manifestação diária. Você não está o tempo inteiro exalando amor para as pessoas. Não é assim. Claro. Entendeu? A vida não é assim. Então, por exemplo, você tem um irmão que você não tem contato muito próximo. Enfim, mas ele tá lá e você tá aqui. Cara, se esse cara precisar de alguma ajuda, ele sabe que aqui tem um porto seguro. Entendeu? Às vezes a gente não tá muito próximo, a gente não tá convivendo, não tem um amor, né? Essa coisa de ficar o tempo... Mas tá ali, cara, entendeu? Porra, a gente tá aqui todo dia, só sai brincadeira, mas, pô, se eu vejo o Luigi com necessidade, aí eu tenho que ser Aí tem que mudar a forma... Meu Pix. Já fiz, pô. Te ajudei. Obrigado. Eu tava aqui fazendo conta no início, vocês se prontificaram, mas ninguém fez. Ninguém fez. Só que a gente falou. A gente ofereceu. Palavras, você também ser soberbo. Não pode ter orgulho. Que ser soberbo, não. Palavras ao vento. Mas é isso. O amor é não negligenciar, cara, quem precisa. É mais ou menos isso, né? Você saber que, cara... a base da caridade. Tanto que é uma virtude teologal, né? E a gente não consegue. A gente não consegue ter caridade sem Deus, né, cara? Porque... Não tem. Sim. Aí vira... Não, por isso que... É fé, caridade, esqueci a outra. Esperança, não. Não, pra que você vai ser caridoso se não tem uma vida depois? Se não tem uma eternidade? Se não vira filantropia, né? A filantropia ela sempre parece que tem alguma coisa... Caridade, de alguma forma, quando eu era ateu. Não, mas aí ela tem uma... necessária. Eu também. Eu não era um filho da mãe. É uma outra relação. Quando você dá, é uma outra relação. Às vezes é de orgulho, é uma relação. Olha como eu sou legal. Pode ser demagogia, pode ser várias coisas. E mesmo que você não acreditasse em Deus, quem te disse que não era Deus agindo em você para você fazer aquilo? Não é sem Deus, sem acreditar em Deus, é sem a ação divina. Esse é um sinal da ação divina. Porque é a tendência para o bem. Se você que está na essência de cada ser humano. Se você... Eu também não... A gente fala isso, aí os ateus vêm reclamar, mas eu sou ateu e faço bem. Beleza, eu também já fui ateu e era legal pra cacete. Não, eu fazia muita merda e muita coisa legal também, mesmo sendo ateu. Aliás, eu era mais legal. Cara, mas o que você falou agora, a coisa mais comum, por exemplo, na elite, ou você quando ganha dinheiro, é esse ponto. Ele vira, vai fazer o bem, uma pessoa, que vê a pessoa dentro da circunstância, não além dela, vê o cara na rua ali, mendigo, aí ele fala assim, filho, vou ensinar a ser caridoso ao filho. Deus nos deu tanto
vamos dar um pouco pra ele. No final, assim, o cara tá falando dele, nós temos tanto, viu? E ele sabe que, de certa forma, não é justo ele ter. Não porque a justiça social, o comunismo, como essa porra, mas digo que a graça que não de Deus, é dele. que Deus deu mais do que ele merecia. Mas ele não consegue olhar pra Deus, ele olha só pra si mesmo. E ele fala, bom, já que eu ganhei mais, eu vou dar aqui 50 conto, equalizei. e Então, aí isso é bom. tá. Isso não é bondade, isso não é bondade de verdade. Mas aí que tá, é o que ele falou. Mesmo que você não saiba, é Deus agindo. O que eu ia falar sobre os ateus é o seguinte. Aliás, teve um cara que me respondeu no Instagram achando que estava abafando e não respondeu porra nenhuma. Porque sem Deus, não existe porquê a moral de você assassinar uma criança porque ela está passando fome ser mais alta do que você salvar essa criança, mesmo que você tenha que sacrificar toda uma família. Sim. Entendeu? Se você pensar, sem Deus isso é impossível. Mesmo que você fale assim, não, mas enquanto estamos vivos, se você pensar ao pé da letra, assim, filosoficamente, não tem como. Mas sabe por que o ateu pensa assim, cara? É muito simples, parece que na verdade é simples mesmo. É porque ele acha que a moral é a base da religião. E ao contrário, é a religião que é a base da moral. Deus é a base da moral. Então, quando ele começa assim, você é assim porque tem uma moral que é a base da tua religião, que você é moralista, no final ele tenta tirar a casca e dizer que é a base da moral. Aí ele começa, mesmo que você diga que não tenha Deus, ele tenta explicar isso porque ele acha que a moral é a base da religião. Mas aí, se ele parar pra pensar e ver que não, é o que você falou, cara, se não existir Deus, não faz sentido nenhum essa moral ser a base. Só faz sentido ter uma moral porque existe um Deus. Né? Não existe Deus porque existe uma moral. Então, porque o meu argumento era o seguinte, vamos ver se vocês... Eu nem sei se eu consigo dar ainda o argumento. Bom, o argumento. Porque... haja amor. Porque eu acreditava naquilo, era mais fácil defender. Mas assim, eu penso assim, a gente só tem essa vida, não existe nada. Pra mim era só carne, acabou. Eu tinha uma duvidazinha, agnóstico. Mas, vamos supor que a gente só tem essa vida. Dentro dessa vida, é melhor que todo mundo esteja mais ou menos confortável. Então, eu não quero que isso vire... Já que só tem ela, eu quero aproveitar ela ao máximo. Ao mesmo tempo, eu quero que... Se eu fizer uma coisa muito egoísta pra mim, tipo, roubar, matar... Eu tô fazendo a vida do outro... Existe uma certa empatia com o outro. Mas aí eu já tô dizendo que o outro é um ser íntegro que tem dignidade. Isso é que eu não entendi. Ele só pode ter dignidade se alguém deu essa dignidade. Mesmo essa empatia até, por assim dizer, no fundo o que o cara tá dizendo, não, mas nós temos empatias. No fundo ele tá dizendo, olha, é que eu me sinto mal quando eu faço o mal ao outro, e por eu me sentir mal, eu não quero fazer. Então, no final das contas, o cara tá maquiando um egoísmo. Não, mais ou menos. Eu pensava assim, como sociedade, vamos pensar que tem uma casa, para facilitar que a sociedade é muito ampla. Nós aqui. Porra, se tem um cara pentelho, é uma vida merda, mas se tá todo mundo meio gente boa, ninguém vai sacanear o outro, né? É muito melhor. Aí a gente morre, acabou. Entendeu? Apagou a luz. Então, tá certo, porque é o seguinte. Se você tiver força suficiente pra subjugar os outros e viver bem, por que não? Raskolnikov. Não tem pra que não. Era o Raskolnikov até descobrir. Que não era bem assim. Mas o problema do cara é o seguinte, que é o medo, porque sempre ele vai pensar, bom, tanto que não acho que é empatia, aliás, não vou dizer que eu acho, os ateus pensam, pensando na teoria política no mundo, sei lá, do Hobbes, né, do todos contra todos. Os caras falam assim, bom, eu não vou fazer o mal, porque não é porque eu sou bom, e nem tem empatia com outro cara, é porque eu não quero que faça comigo. Então eu não roubo para não me roubarem. Eu não mato para me matarem. Então, assim, se eu pudesse, tanto que tem o mito lá do Platão do Anel de Gílides, é isso, né? O cara ficou invisível, opa, ganha um HC. Ganha um HC, eu vou fazer tudo. Vou ver mulher pelada, vou roubar, vou fazer, né? Agora, se eu vou ser responsabilizado por isso, ou vão poder fazer isso comigo também, então, aí tem coisas que eu não quero. Entra no contrato social ali. O contrato social formado pelo egoísmo, pelo medo. Mas aí o Dostoiévski mostra pela arte que, assim, o cara faz um negócio que ninguém ia descobrir, que não ia fazer mal, teoricamente, pra ninguém, só pra velhinha que ia morrer. Em tese, ele rompe com o contrato social. Sim. Ele rompe com aquele contrato social, ele vai lá, assassina a velhinha, mas por um bom motivo na cabeça dele. Na cabeça dele, pô, não vai fazer diferença pra aquela velhinha que já tá
Já é velhinha Isso mesmo. vai ser muito melhor para mim. Não só para ele, para várias Não, pessoas. eu vou E usar, quem eu vou usar pratica usura, muito ela mais do que ela. Era uma velhinha Vai ser escrota mesmo. Também tem Mas, isso. então, até isso, Aí, né? Mas tem o problema, tem o anjinho lá que ele mata também. Né? Exatamente. A Que outra, a moça né? a Que não inocente tinha nada a ver com a história, mas ele mata porque, cara, não pode deixar. Então, o ateu não pode falar, ele só ficou com culpa porque ele matou a anjinha. Pode, não Pode, não é, o ateu- e não é ilegítimo Não é- ele pensar assim. Agora, o problema é que, assim, o ateu puro, eu até respeito. Quando o cara chega... Mas o problema não é o ateu puro. Ele não faz isso porque ele acha do universo. Ele acredita nas energias do universo. Ah, vai ter um Ele- retorno. não retorna. É o retorno. ok. Esse é o problema. O Então, ateu puro então, até... ele o não é um ateu, ele é um hinduísta. ele sabe que é uma não, compensação. Você acha que ele sabe que ele é- fecha É. a conta. O ateu lá de fecha, Deus, o ateu, né? exatamente. Entrou no contrato social, ok, cara, tá certo, beleza. É. Vou manter mais ou menos a ordem Agora, daqui o da cara da matéria. energia Agora, o problema é que a maioria entra nessas coisas meio... O cara não acredita em Deus, mas acredita em qualquer coisa. merda. Como- Então é Não, energia, Chester, é tô o falando. universo, Eu não sei nunca o conheci quê. um ateu verdadeiramente ateu nesse Pois é, sentido. por isso que eu tô porque falando. Ou o cara vai pra energia, ou o cara no final, pra mim, quando ele vai botar uns argumentos, É. ele demonstra, ele na verdade é um cara que sabe, no fundo dele, ele sabe que Deus existe, e é aquele cara que se revoltou com Deus por algum motivo de tal maneira Às que vezes ele por só uma tá, história pessoal. cara, né? fazendo aquela pirraça gigante contra Deus, sabe? Tá batendo o pezinho. Isso Batendo é o pezinho. Porque todos os argumentos dele, você fala assim, cara, você tá falando de Deus, né? Você tá falando da existência de Deus. Óbvio que tá aí, ele é. Né? É difícil ele falar assim, cara, ele não consegue explicar. Aí vem a pilantragem. Outros vão pro misticismo, entendeu? É o que o Fabrice Rajad, que tem um livro muito bom chamado A Fé nos Demônios. Ele fala que é esse tipo que se revoltou contra Deus, ele chama de fé no demônio, entendeu? Porque você sabe que existe Deus e mesmo assim você recusa isso. Ou seja, você está acreditando o quê? Você está acreditando no mal, né? Você está depositando uma fé justamente no oposto. Então, e ele, no livro lá, ele fala que isso é um fenômeno muito mais recente. Antigamente era muito mais difícil. Você assume a isso sua rebelião. acontecer. Né? Assume a rebelião e é isso mesmo. Exato, Né? aí Tá tem, ok. né? Você pega aí praticamente meio Mas, deep state americano, voltando, é assim. É fora do amor, assim. Voltando ao amor, no nosso tema, é Natal, né? É Natal, né? Estamos Voltamos ao na Natal. época de Natal. Então, esse é o nosso especial. E Deus, quando veio, ele veio... Tem uma coisa bonita do Fulton Sheen. No livro A Vida de Jesus, alguma coisa assim. Bom, a biografia de Jesus pelo Fulton Sheen, que ele fala que Jesus já nasce, e Maria também já sabe que ele nasceu para morrer. Ele já nasce para morrer. Para morrer daquele jeito. Da cruz. Porque também Não, todo mundo nasce pra morrer. Aí até eu. Não, errei. Porra. Nasce pra cruz. Pra Precisamos do cruz. Fulton Sheen. Porra, pra isso, né? Nasce pra cruz. Eu falei morrer, mas é a cruz. Pra morrer na cruz. Entendi. Nasce pro sacrifício. Pro sacrifício. Então, assim, E Maria sabia também. se Deus é amor e o cara veio aqui pra morrer na cruz, Pra sofrer por nós. sacrifício é amor. Não tem outra. Existe outra forma de pensar? Todo amor é sacrificial? É uma Sim. coisa Não é que nem um todo sacrifício. sacrifício é amor. Né? Nem todo sacrifício é amor. É que nem então, Deus é vamos lá, amor, mas o vamos lá. amor não é Deus. É isso Não, aí. então. É isso aí. Então, Nem todo desenvolva. eu posso me sacrificar porque dinheiro. meu Deus é o dinheiro. É, eu trabalho sim, 24 horas, exato. entendeu? Óbvio. Eu posso dizer que eu me Sacrifico minha sacrifico família pela vaidade. pela vaidade. Porque eu quero perpetuar meu gênio, por exemplo. E aí você tem um amor desordenado, que é um auto-amor desordenado, que não é amor. A gente É, só usa esse termo. É o egoísmo porque é aquele aí. amor é corrupto, né? sim, se eu faço um sacrifício por uma coisa egoísta, já não é sacrifício. já não é meio Porque, sacrifício, olha só. né? Porque você está fazendo Então, para você mesmo. Você Existe está sacrificando amor. Existe uma realidade que a gente, que hoje sei lá, os coaches, os mainstream tentam fingir que não existe, né? Que a vida tem sofrimento, isso é inevitável. E que eles falam, olha só, tem o fardo. O fardo, quando você pega a tradução do hebraico, né? O fardo significa pacote, como se tivesse um pacote. Você vai carregar um pacote. Fardinho de Heineken. Um pacote, né? Vai carregar um pacotão, mas um pacote. É pesado. Vazio. O fardo Puta, de todas as coisas que você vai sacrificar querendo ou não, né? Porque o fardo de todas as coisas, todos os falsos deuses, é muito pesado. E, inclusive, eles falavam, inclusive o exemplo que você pega desde Isaías, uma passagem de Isaías, ele
antigamente você pegava aquelas imagens e você tinha que botar na carroça, né? Uhum. E o cara carregava o cavalo e falava, porra, isso é pesado. O que Cristo fala? Cara, o fardo é leve, o pacote que eu vou te pedir é leve. Uhum. Então, e aí você vê também como é demoníaco as acusações à igreja. Porque ela fala assim, a igreja deixa a vida muito pesada. Ao contrário, Cristo deixa a vida leve. O fardo é leve, A minha experiência cara. é o oposto. O fardo é leve, o fardo é leve. Então, não que a gente não passe uns perrengues, né? Não quer dizer Não, também que... exato. Porque Então, tem essa coisa mas meio é de filme história. cristão, mas né? mesmo É no leve, perrengue, é leve, mas porque é um Deus está te fardo. carregando. É, perrengue Deus é um fardo. Deus Então, está te ajudando a carregar. É paradoxal, porque Está te assim, ajudando. é paradoxal, porque o que está em jogo agora é algo muito maior. Só que você sente vida muito eterna, menos. exatamente. Quando você tá preso ao material, qualquer merdinha você fica, cara, completamente Porque você tá segurando ensandecido, aquele negócio. Aquilo é o Agora fim não, do agora, mundo. cara, porra, o que eu faço de coisa errada, eu tô botando em risco a minha Minha alma, a alma, eternidade. é engraçado, parece que eu não sei explicar isso, mas É meio tem paradoxal, né? É isso, Não, você tem E que olhar assim, com a perspectiva da eternidade. Né? agora A se gente olhar, vai sofrer. se olhar com a perspectiva, fudeu, daí eu não faço mais nada. Não, mas a gente vai sofrer, cara. A gente vai sofrer, vai ser difícil, mas o fato de Deus Não, então, esse amor mas é um outro sofrimento. que é É um outro sacrificial. tipo de sofrimento. Exatamente, mas é o sacrifício, mas é o amor de Deus que sacrifica por aquele que não merece. Então você nota o amor que você tem pelo teu filho quando você fala assim, cara, ele não merece, não mereceu hoje, mas eu vou fazer por ele. Sabe? Uhum. É um pedacinho disso aqui, do amor de Deus ali, que você percebe na tua relação familiar. Entendeu? Com a tua Você percebe mulher. que ele não é a circunstância. Mas é Ele engraçado. não é a circunstância. Mas pô, mesmo 7 em anos. relação aos filhos, ou à esposa, né, que você falou, você, com Deus, você tem coisas que você passa, eu sei porque eu passei pelas duas experiências, com e sem Deus, que você fala assim, não, mas eu vou escolher enfrentar isso porque existe uma eternidade, existe algo maior, que a gente, quando é ateu, a gente foge mais. Fala assim, desisto. É mais fácil desistir. Porque não tem a perspectiva da eternidade. Sim. Né? Então, nem dá para chamar muito de amor, sabe? Porque, eu falo isso dos divórcios. Eu acho que realmente tem casos que a coisa fica, né? É complicada, é mais difícil de defender, a Bíblia permite, não sei o quê. agressão. Coisas assim. O casamento Mas, cara, não bíblico, por exemplo, o cara pode ser, se o homem não está fazendo papel bíblico, a mulher não está fazendo papel bíblico, por o cara exemplo, pode não separar. quer Traição, ter sabe? filho ou coisas assim. Mas o que me deixa assim mal, e eu vejo isso direto, é gente que já tem filho, por exemplo, mesmo que não tenha sido casamento cristão nem nada, o cara já tem filho e fala assim, não, mas acho que ficou morno, né? Tipo assim, cara, isso não é mais motivo para você, desculpa. Especialmente quando você tem alguém que depende. Nem esse amor vai te fazer, né? Tipo, né? Então, eu acho que Deus te dá essa força de falar, ficou morno, mas, cara, isso é tão pequeno perto do que é, né? A coisa toda. E você tem que conversar, cara, ficou morno. Também não é pra ficar não é pra deixar, ficou morno, tudo bem. No tempo todo. É mais um joguinho de maus conceitos. É o que dessa cultura que acha que tudo tem que ser a flor da pele. Existe uma postura, né? O amor é uma postura de abertura e o egoísmo é de se fechar. E isso é sempre repetido em diversos pregadores, em diversos momentos da Escritura. E é muito fácil você perceber quando você olha para a sua relação com as pessoas. Olha, as pessoas elas têm problemas, do mesmo jeito que as pessoas têm problemas, elas vão te irritar. A sua esposa vai te irritar, tua mãe vai te irritar, teu pai vai te irritar. Meu pai não me irrita, não. As pessoas vão te causar problema. Do mesmo jeito que a sua vida, a circunstância, ela vai te dar problema mesmo. Então assim, olha, é um fato, você vai sofrer com a vida, você vai sofrer com as pessoas. Quando você esse sofrimento, eu não quero essa parada. Você se fecha para a pessoa, ela vai continuar tendo os problemas dela e eles vão continuar te irritando. Mas como você está fechado, você não se abre a enxergar o bem que há ali. E esse peso... O bem que você poderia fazer ali também. E esse peso, ele se torna muito pior. Porque você está fechado, você está procurando os seus prazerezinhos e aquele negócio continua incidindo sobre você. Quando você se abre e fala, tá bom, tem essas chatices, mas olha, é uma graça, tá, viu? Eu podia não existir, eu existo, etc, aquela coisa toda. Você se abre e você começa, percebendo o bem que há ali, a usufruir também daquele bem e a chatice, olha, continua chata.
Mas ela ela... fica menor. né? Exatamente. O falha é. Jeremias fala isso. Você falou uma coisa muito legal. Você falou uma vez, é aquela coisa do Fala tipo... uma coisa. Puta, e ainda tá sendo muito legal, né, pô? Tá relógio parado, tá reclamando ainda? Relógio parado. É relógio parado. Um dia você falou uma coisa. Não, que eu acho que uma das coisas que mudou muito com a minha conversão é que eu reclamava muito. Hoje eu não reclamo. Não. Não, velho. Não é isso que eu tô começou falando. a virar um programa Não é. de ficção científica. De humor. Não, cara, você não me conheceu antes. Mas independente disso. Não, você tá, às vezes, numa situação legal, num lugar legal, e você só vê o que tá ruim. Isso era muito comum. É a visão E da eu vejo graça isso. versus a visão da falta. Sim. Exato. Visão da graça, isso que você visão da fala. falta. A visão de quanto você tem, o quanto. Só de estar vivo, bicho, já era pra gente estar falando. Tipo, acabou, não precisa de nada. Mas quando você. A minha conversão, aliás, o meu momento que eu considero a minha conversão, porque eu já estava querendo, não sei o quê, foi justamente uma graça que eu tive de estar lá pedindo para Deus, falar, cara, eu não acredito, eu sei que você está aí, mas eu não acredito em você. É curioso, mas é verdade. E aí, na hora que eu tava puto com a minha vida, com tudo que tá acontecendo, na hora eu dei um clique e eu vi tudo que era bom. Foi a graça. Aí você fala assim, pô, tudo isso que eu tenho, eu tô reclamando. Então, eu acho que não é que os problemas acabam, mas você começa a ver, pô, olha o que eu tenho. E não é essa coisa babaca de comparar, mas na África as pessoas passam fome. Não é babaca assim, no sentido de O que eu que... tenho é graça, outro nível. que Tá falando e às vezes o cara tá até melhor espiritualmente que você. Essa coisa né? é até pejorativa, porque você tá julgando que ali tá pior. Né? Você não sabe o que tá Às passando. vezes a visão da graça, ela vou botar num nível muito baixo, assim. Mas a visão do cara, às vezes, vê uma conta. Aí você fala assim, pô, não esperava essa conta. Você tá puto com a conta. Cara, você tem muito mais do que você esperava e é muito superior àquela conta. Então, aquele problema que você está vendo não é um problema, é uma graça. E, de repente, através daquele que parece ser um problema para você, um incômodo, é a forma que você está abençoando a vida de alguém, ou você está resolvendo um problema, você está pagando alguma coisa, e Deus quer que seja assim. Então você começa a olhar de outra maneira. Às vezes na falta até. Na falta também. Eu não tenho para pagar essa conta. Ok. Só que Porra, você vai dar... Agora estão falando de mim. Você vai confiar na... Finalmente. Você vai confiar na provisão, né? No provedor, não na provisão. Então, dá uma coisa assim do tipo assim, bom, eu fiz o que eu podia, às vezes nem fez, né? Mas assim, eu fiz o que eu podia, fiz. O que eu posso fazer para tentar correr atrás disso? Tem isso. Te dá uma calma que você não... Que é esse desespero. Você definiu o desespero... A segunda coisa que eu estou elogiando. Definiu o desespero bem. É quando a circunstância parece que está cercado pelas acima circunstâncias. da sua possibilidade de fazer qualquer cercado coisa. pelas E às vezes circunstâncias. está mesmo. Mas se você tem Deus que você fala Exato. assim, bom, Nunca vai ter uma circunstância. alguma coisa pode acontecer, mesmo que seja morte. Então, Está nas mãos de Deus. No Salmos de Davi é como se tivesse... Ele fala assim, ele está no deserto. Você vê que todo o momento que a gente fala muito, até super clichê no mundo cristão. Vai falar, está no deserto, né? Mas Deus manda para o deserto. Mas o que significa? Às vezes, o deserto você não precisa estar fisicamente, pode ser mas você está com o coração pleno e o deserto em volta. Mas você está com o seu coração pleno. E se você está em paz com Deus, você sabe que Deus está lá. O que ocorre hoje no mundo é o contrário. O cara tem plenitude em várias coisas e o coração no deserto. Um deserto. É isso. Quer ver? Vou exemplificar de uma forma que acho que vai ficar bem clara. Eu tenho uns amigos que têm um programa de YouTube, eles fazem um programa de YouTube, e eles têm oportunidade, né? E eles ficam se rebaixando o tempo inteiro. Pô, não tenho nada que dizer, não tenho nada a dizer. Quantas pessoas no mundo têm a possibilidade de ter uma câmera aberta e poder ser só sincero, ser só honesto? Quantas pessoas no mundo ganham para fazer isso? Você só tem a honestidade, falar aquilo que você sente, o que você é. Quantos tem? E a gente fica... E a gente não, os meus amigos lá. Do outro estúdio. Não, é excelente. Eles ficam se rebaixando. Não sei pra que A gente não estudou. É por isso que já fala, não som intelectual. Não murmureis, porque a gente não pode murmurar, porque entendeu? Eu isso é uma graça absurda, cara. Uma graça porque a gente absurda. espera estar pronto, Absurdo. né? E você nunca vai estar pronto, né? E olha, Você isso vai é tá. bem interessante porque vocês notam que todas as vezes que a gente fala dessa ingratidão, dessa murmuração, o que está associado à murmuração, à tristeza, a ficar olhando para o mal, a se fechar, é o desânimo. É o que a gente chama de desânimo. Sem né? alma. De achar que você não é realmente isso. Sem alma. E quando você vê o bem, você tem um ânimo. Olha, o ânimo a ânima, é de onde vem a alma, é o que dá o movimento. O desânimo é o que cessa o movimento. No final das contas, o amor, ele dá o movimento, ele dá a vida, porque a vida é caracterizada, exatamente. E a falta do amor
leva à morte. E a gente vê muito claro isso em diferentes níveis na criação. Você vê Deus, você tem lá Deus Pai. Né? Deus Pai, ele é puro amor. Se ele é puro amor, ele tem que amar algo. Né? Então, para que ele seja puro amor, tem que ter o Deus Filho. Né? Então, o verbo Eu tô vendo o Joel agora. gerado dali. E aí o amor entre os dois... velho, o cara é escolástico. Tomás de muito- Aquino na veia. Gera o Espírito Santo e aquilo ali transborda. E aí tem um mundo. Transborda na Exato. forma Da criação. da criação, exatamente. Isso aqui não precisava existir. Mas porque Deus é tão bom, ele falou, eu quero que exista. E aí a gente vai lá e estraga o rolê. Inventa faz Come uma, a p da maçã, faz que não era maçã, era outra fruta. e essa cagada, essa desconfiança em Deus, você desconfia e falta com amor, e num ato de rebeldia você falta com amor, e aquilo te leva à morte. Quando a gente é levado à morte, a reação de Deus obviamente, né, que no campo da eternidade, né, no tempo, não foi imediato, mas ele olha para aquilo e fala, tá bom, você trouxe a morte para o mundo, você trouxe a morte para dentro de você. Eu vou descer até você humildemente, eu vou me rebaixar, eu vou até a morte Pra vencer a morte. e na morte, e olha, esse vencer a morte é um ato de iniciar um movimento a partir da morte, é de dar a vida de volta. Então, é como se fosse, um ato, Restart. exato, Reboot. é um ato análogo ao da criação. Então, sempre que a gente tem esse Tanto que é o Obadão. exato, esse clique, esse ânimo, é uma coisa muito profunda que está acontecendo ali. Cara, eu acho isso, de fato, eu queria pegar uma experiência, talvez, para as pessoas Uhum. que elas vivem, e essa experiência reflete um pouco desse amor de Deus, menos racional, talvez mais tangível. Que é o seguinte, quando a pessoa está apaixonada e ama, e a pessoa não está do seu lado, o que você pensa? Pô, eu queria que ela estivesse aqui. Ah, ia ser tão bom se ela estivesse aqui. Cara, como que a gente ia estar nesse momento se ela estivesse aqui? A gente pensa isso, né? Ele ia dar o melhor pra ela. ia Cara, fazer- queria que ela estivesse aqui agora para ela ver o que ela está vendo comigo, etc. Isso, se você pegar esse sentimento que você já experimentou e trazer para Deus, cara, como é que ele tá? Olha só, não precisa ser um momento secreto da sua vida. Cara, Deus quer estar com você na eternidade o tempo todo. Então, amar Deus sobre todas as coisas, é na hora que você está ali sentado assim, cara, eu sei que Deus está ali, mas você está afastado dele mesmo, Sim. né? Depois do véu ter rasgado. Falei, cara, como eu queria estar com Deus aqui agora, curtindo isso aqui. Ia ser infinitamente melhor. Então, você pensar essa sensação de estar com Deus o tempo todo, cara, como eu queria estar aqui almoçando com Deus, imagina, comendo esse salmão com Deus aqui. E isso muda essa visão da graça, isso é amar Deus sobre todas as coisas, porque você vai começar a ter essa relação. Sim. Porque Deus não é Deus só monárquico, ele é relacional, cara. Ele é pai. Ele é amigo. Ele também está fazendo, Ele entendeu? como amor puro, ele também está fazendo essa coisa. Como Claro. seria bom se ele estivesse aqui? Não, Ah, não, é isso imagina que eu o pensei, pai que exatamente. criou e falou assim, ele chegou e falou assim, cara, fiz um salmão pra você, cara, fiz o sabor, fiz as papilas gustativas Só pra falta você você experimentar aqui. isso. E aí, é por isso que a visão da graça e a visão do negócio não é só uma questão material. Só que você quer sair um pra ficar pecado com seus enorme e amiguinhos. profundo. Não, você chega pro teu filho e você vê isso com o pai. Então você começa a ver, quando eu vejo com meus filhos, aí quando eu vejo isso neles, eu vejo, na verdade, eu tô me vendo com Deus. Que quantas vezes aconteceu isso com a gente, você chega lá, pega aquela salmão, puta, salmão de novo, cara. Pô, o cara falou, pô, eu preparei isso pra você, cara. Preparei isso, sabe? Queria curtir esse momento com você. Entendeu? E quando você tá realmente apaixonado, é aquela história assim, pô, vem o macarrão, é o dame vagabundo, Tudo né? bem, Deus qualquer tudo coisa. bem. Porque tudo, você começa a ver o fruto das coisas em tudo. Então, essa experiência, cara, acho que é muito mais sensível às pessoas e ela é real. Pensar em Deus, cara, imagina se Deus estivesse aqui ouvindo esse papo. Ele tá, mas, cara, ia ser tão bom. Fala A aí, gente esquece, sabe? né? Fala aí. E aí ele tá dizendo isso mesmo, né? Então, estar na mesa é isso. Espero que ele esteja dizendo isso mesmo. É Então quando não é nada você... disso, vocês estão falando Há uma diferença. Mas ele vai estar assim, gente, cara, enganados. Eu amo esses meninos. Esses meninos jovens, né? Jovens, né? Quando você tá falando, quando você decide Demais até. falar de uma pessoa, por exemplo, As crianças. é diferente você falar de uma pessoa quando ela tá presente, você tá vendo que ela tá ali, ou você fala quando você acha que ela não tá. Né? Às vezes as pessoas tomam muitas liberdades e maldizem os outros. Eu nunca fiz isso, falar mal dos outros. Imagina. Na ausência dos outros. Quando a pessoa não tá. E quando a pessoa tá, o ato de falar sobre ela é diferente. E quando você toma, que Deus está sempre lá, quando você toma consciência da presença de Deus,
ao falar sobre a criação dele, sobre ele, você também toma uma outra postura. E essa postura se reflete em tudo, não só no que você tá falando. Desejar que ele esteja ali, Isso aí. cara. Não é só assim, ó, acho que tá aqui. Não, desejar, cara, tomara que Deus esteja aqui. Tomara que Deus esteja aqui agora para fazer minha prova. Então você tá naquela fase de amor sobre todas as coisas mesmo, sabe? E beleza, cara, inclusive com a sua mulher, agora a gente vai namorar. Pô, beleza, cara, tomara que Deus esteja aqui. Melhor porque não olhar. Assim, Não, ele preparou, cara. Ele preparou tudo isso. Ele te deu prazer. Já não viu é, coisa bem entendeu? pior, né? Mas é engraçado, porque você estava falando, desde que você começou a falar que Deus entregou o filho, entregou, né, deu a vida, o sacrifício, não sei o que. Cara, é tão revoltante, a gente falou do filme Como é Rezar e Amar esses dias, que as pessoas vão pro outro lado do mundo buscar uma história para preencher e, cara, supondo que a nossa história seja tudo invenção da nossa cabeça, que não... É um negócio tão rico, tão bonito, tão... E o que me deixa chateado, assim, que por isso que a gente às vezes fala, é aquela coisa do cara que quer converter todo mundo, vem, né, isso, que você isso, fala às isso. vezes, você fala assim, cara, Vem. as pessoas têm a visão do cristianismo completamente errada. Eu há pouquíssimo tempo, pouquíssimo não, comparado à minha idade, tipo, há menos de 10 anos, eu não sabia que Jesus, por exemplo, era o próprio Deus. Eu não sabia. E eu fui criado em família. Minha avó era católica, meu avô, minha avó e meu avô materno. Então, num país católico, teoricamente, numa escola católica, eu fui criado, eu estudei no Estela Maris. E não sabia da dimensão do que era essa história. Eu não sabia a história. Basicamente, para mim, Jesus tem o Natal ali, ele nasceu e tem uma hora que ele morreu na cruz lá, que foi a Páscoa. Isso porque eu já sei, pela nossa pesquisa na rua, nem isso, né? A Páscoa é coelhinho, sabe? Mas assim, a maioria das pessoas sabe muito pouco. Eu acho que quanto mais gente soubesse mesmo, de verdade, qual é a história da salvação, e isso, pô, depois de ouvir muito Olavo, depois de estudar, depois de me ferrar, depois de querer, mesmo querendo, eu demorei muito para saber, para alguém me contar, a história da salvação é assim, primeiro teve o povo hebreu, Eu acho que muita gente Adão e contou. Eva. Pode ser. Só o viu. Espírito Santo é que dá o juízo e você percebe, e aí quando você Porque entende, essa história, cara, é muito legal, cara. É claro muito que bonito, é. Quantas vezes eu bicho. ouvi? Jesus Agostinho ouvia e falava, tá bom, Jesus veio para morrer por mim? Por que morreu por mim? Ué, por quê? Eu não fiz nada. É soberba. O cara mas por mim. Mas você tem isso, cara. É o lado, é a natureza. Porque eu acho que, até por próprio pecado, a história da igreja, a história do pecado, ela é sempre vista como uma ação, né? E não da sua natureza. O pecado é uma natureza, cara. Você é natural. A tua substância hoje é pecadora. Por isso que tem que ser restaurado. Não é um ato só. Entendeu? Então o cara pensa assim, não, eu não vou pensar mal, eu não vou... Cara, você é pecador. Ele não fala assim, você está pecando porque você erra de vez em quando. Você é pecador. A tua substância hoje é essa. Peca você como escolheu, respira, cara. sem perceber. É isso. Você Não, não mas vai Se você tentar deixar disso, né? É. Só que não é uma coisa Mas que é você que vai tá. fazer. Deus, Quando cara. uma Então, se pessoa... você negar Aí você também... começa a A entender Madre quem é Deus Teresa é. dizia que pecava a cada 5 Porra, segundos. você é Isso. Que ela entende o que ela é, entendeu? E aí o que Por isso acontece? que inventaram o nanosegundo, né? É o nosso pecado. E é muito engraçado porque a gente fala, ok, tenho meus pecados. Aí todo mundo fala, tenho meus pecados. Mas você não entende que todos os seus pecados, que nem aquela pedrinha no rio, né? Ele vai fazendo mal a várias pessoas. E aí você fica muito chateado quando o pecado de alguém faz mal a você e você pede o quê? Justiça. Então você só entende, de verdade, eu acho que o cara começa a entender o amor de Deus sem entender a justiça de Deus. Sim. Porque assim, cara, peraí, o cara veio e morreu porque aquilo era justo, aquilo tinha que acontecer comigo, aquilo tinha que acontecer com esse mundo. Porque volta e meia a gente fala, isso aqui tem que ser destruído. Né? Aí, Vem meteoro. né? Vem meteoro, tem que exatamente. acabar com isso. Pô, isso aqui não vai deixar isso assim? Cara, isso aqui já era, se não destruir tudo, acabou. Né? E é isso mesmo. Aí você olha e fala assim, caralho, vai ser destruído. Peraí, mas alguém pagou isso. Mas, cara, não adianta, não é pelo só... Olha, você pode explicar isso 1000 vezes. Eu tenho certeza, se o Espírito Santo não tocar o cara... Se não vier o som. Porque o que me deixa, cara, não vai me rasgar. deixa mal, assim, Vai. é como as pessoas Eu são sou burro. privadas dessa história, muitas vezes. Mas você acha que Porque são? eu acho que muitas vezes são. Tem Eu acho que alguns muitas casos, vezes eu são. O Ocidente não está sabendo contar, o Ocidente cristão não está sabendo contar a sua história
Talvez por causa do pecado, talvez não, é por causa do pecado que somos pecadores. Mas o que eu acho, assim, quando você fala isso e alguém ouve en passant, que não está dentro da história inteira, desde Adão e Eva até o Apocalipse ali, que você não sabe o porquê que as coisas acontecem, você fala assim, nós somos pecadores. Nossa, que baixo astral, todo mundo é pecador. Eu sou feliz, eu não sou tão eu sou pecador. legal, eu nem fiz sou tanto bacana. mal assim pra ninguém, pra ser pecador, pra ir pro inferno, não sei o quê. Então, assim, as coisas são fragmentadas, e o demônio deve fazer isso de propósito, né? Contar meia história pras pessoas, inclusive eu era uma dessas. E você não percebe, e vai buscar histórias que até são bonitas, e que na Índia, e né, que tem boas histórias, não estou falando, Sim. só que só uma é verdade. Não, tem história coisas de Deus. verdadeiras, só que a verdade é completa. A verdade é completa, Isso. exatamente, é na história da salvação. Mas as pessoas vão buscar longe quando tá do lado, cara. É aquela história do cara que vai viajar o mundo para descobrir que é o quintal. Mas mais então, um clichê aí então, desse. Mais um aí, clichê. O homem que felicidade- descobriu a Inglaterra. isso aí. corrobora letras. Foi daí que eu tirei. Muito impostado. Eu não lembrava, mas... Mas é mais ou menos o que ele falou. Na verdade, a história está sendo contada. A gente está buscando essa história, porque a gente não quer ouvir. Muitas pessoas não querem escutar. Porque, por exemplo, o cara vai lá do outro lado, ele sabe que tem uma história aqui também. Mas ele não está querendo escutar essa história, ele não está querendo ouvir essa história. E ele não Mas quer por quê? Porque Entendeu? ele tá olhando em volta e ele tá vendo que as coisas não estão prestando. Não, mas assim, Assim, e outra, né? Você Mas o volta cara a entra insistir, numa igreja cultura, católica hoje... É a cultura que acabou, que criou uma falsa ideia de que a igreja, de que a religião, sobretudo judaico-cristã, ela é um mal do mundo, ela que criou todas as guerras, ela que fez... Mas eu acho que o meu ponto é pior, é o cara que vai pra igreja, tipo, hoje, se você entrar aleatoriamente numa igreja católica, eu conheço menos, mas imagino que seja o mesmo caso. A chance de você ouvir uma bobagem sobre essa história toda não é pequena, cara. Mas... Não é pequena. Então, nem a própria... Pô, a gente tem teologia da libertação, falando um monte de asneira. Os outros falando... foi pra Aparecida, não era assim, nível high de asneira. Mas, pô, tinha coisa ali que você falava... Não é assim, não devia ser assim. Vou botar alguns pontos. Então, a própria igreja não tá sabendo... Carta de Paulo e Timóteo. Você vê aquela hipótese de Timóteo. Paulo, né, já estava mandando para Timóteo para corrigir a turma lá de Efésios. Ele já entregou 2 para Satanás. Falou, tem 2 caras aí que é o Emineu e o Alexandre, que não dá, velho. Eu só entreguei para Satanás, porque estão ensinando uma má doutrina. Isso aconteceu lá, velho. Não vai acontecer aqui agora. Ele já mandou 2. Ainda teve o outro que eu esqueci o nome dele. Era o Emineu e o Alexandre. Tem um outro cara que era o filho. Bom, agora não me lembro. Tem uns Alexandre aí que não... Não, mas foram 2. Ele mandou, ele escreve, cara. Depois você procura na carta de Paulo a Timóteo. Timóteo, ele vai lá escrever logo no início, ele falou, Emineu e Alexandre eu já entreguei para Satanás provar. Então tem que ter o Espírito Santo mesmo. Não tem, olha só, são duas coisas, cara. Primeiro, tanto que Paulo também fala loucura da pregação. Por quê? Porque não é a nossa história que parece louca. Não é que ela seja louca. Ela parece louca para quem ouve. Cara, esse cara acredita nisso, cara. Quer sofrer. Que cruz. Então, é a loucura da pregação, a loucura da cruz. A loucura da cultura de hoje. Né? Então ele olha isso e faz isso tudo é uma grande loucura. Agora, tem 2 pontos. Quando a gente fala da fé reformada, são 5 pontos. Mas são 2 que são clássicos. Um a gente chama de eleição incondicional. Deus elegeu, cara. Então não adianta, a eleição é incondicional. E outra é a graça irresistível. Na hora que ele tocou, meu amigo, você viu a graça, você não consegue resistir. Então, o que precisa? Agora, o que ele vai falando? Eu estou contando essa história 1000 vezes. Eu estou plantando essa semente do evangelho. Por isso que o pregador pega 1000 vezes. Ele vai para a minha igreja. Todo dia, todo domingo ele está lá. E o padre está falando, e a gente está falando. Porque a gente não sabe quando aquele grãozinho de mostarda mas vai vir. Isso, ou não, mas se Deus elegeu, esperamos que tenha incondicional. E é por isso que a gente faz as mesmas orações, medita as mesmas passagens e fica repassando aquilo. E é engraçado, às vezes você medita um negócio e fala, caramba, eu entendi, você tem aquela iluminação, aquele negócio. E aí passa 2 anos, você medita um negócio e rapaz, agora eu entendi mesmo. Aquilo é inesgotável. Ou então, agora já não entendi tanto. O que aconteceu? E aí tem uma coisa que eu acho interessante, que às vezes não é nem que a história não está sendo contada. Às vezes a pessoa pode contar da forma mais perfeita possível a história, mas como ela não é um bom exemplo, o cara ouve aquela história e fala, tá bom, e você que acredita nisso está agindo assim?
o cara não vai dar bola. Tem que lembrar que os primeiros cristãos, eles eram admirados, as pessoas paravam para ouvir o que eles estavam falando, porque viu o cara lá debaixo de perseguição, levando mas aí é o problema, o problema do emissor, não é o da mensagem. Isso, mas é o isso que eu emissor. disse, Sobretudo quando o emissor se julga capaz e apto e é bonzão. Entendeu? A primeira coisa que você tem que colocar é o seguinte: pecador maior sou eu. Olha só. Agora, assim, olha o efeito que isso tem em mim. Tem me ajudado muito por isso. Pode te ajudar também, é só isso, cara. Eu tenho tanta Não é que eu vou dizer, certeza. não em você. Nessa... Eu Não, tô falando assim, eu sou um pecador terrível, cara. A fé me ajudou, cara. Se tivesse sem fé, eu provavelmente nem sei onde eu estaria. Mas é verdade. Agora, se fez Ainda em mim, assim, se fez em mim, que sou um bosta, imagina você que já é um carinha legal. Mas eu não tenho dúvida que a história está sendo contada. Porque, por exemplo, chega lá, vou brincar, chega na calculadora digital, que é o Twitter. Você faz um comentário qualquer sobre o cristianismo. Toda a galera hoje que eles são totalmente anticristãos vão lá e começam a me explicar sobre o cristianismo. Ele sabe, cara, ele conhece a história. Então, mas Só não que ele interpreta errado. Não, é errado. Ele começa a passar interpretação da Bíblia, errada. mas chegou. Não adianta, ele não teve a compreensão dada pelo Espírito Santo, inclusive, cara, mas ele conhece. Veja só, qual é a grande justiça de Deus? É que quando você morrer, cara, não vai acontecer de você chegar e entender o que aconteceu, que todo mundo vai entender. Mesmo os caras que não acreditam em Cristo irão entender. Tanto que a palavra de Deus fala, todos irão se ajoelhar e reconhecer que Cristo é o Senhor. O cara lutou contra o cristianismo, chegou lá e falou, cara, entendi. Agora é too late. Então, Cristo é o Senhor. Só que aí ele vai dizer, pô, agora eu entendi. Então, assim, não haverá a possibilidade do cara falar assim, pô, Senhor, mas ninguém nunca me falou dessa história. Não, isso não aconteceu. Você fala, mesmo aquela pergunta clássica do garoto do grupo de jovem, e o índio lá atrás, o cara teve a natureza, chegou. Pode ter certeza que chegou. E até mesmo esses caras que fogem do cristianismo, vão procurar outro lugar, eles estão procurando um transcendente, porque eles entendem de alguma forma que tem que se reconciliar. A reconciliação é a essência da procura do ser humano. Só que, quando ele substitui Deus por qualquer outra coisa, ele quer se reconciliar ou com ele mesmo, ele quer se reconciliar com... Ele entende que tem que se reconciliar, mas ele mira pro ídolo. Ele vai... Não o coração é vazio, ele vai botar alguma coisa ali. Ele busca, cara. Ele tá buscando essa reconciliação. Ele busca o tempo todo, cara. Foi buscar. Tem na igreja, lá na missa, lá, eu vos deixo a paz, eu vos deixo a minha paz, né? A paz de Cristo não é necessariamente uma paz tranquila, que você vai ficar na rede, lendo a vida inteira. Pô, cara, não, cara, vai continuar Só que tem essa coisa que a gente tava falando, cara. É muito... O paradoxo. É muito mais, o que está em jogo é muito maior, só que assim, o peso é muito menor, porque não é o peso do mundo, né? É o peso da eternidade, que é muito mais... A paz de Cristo ele tá lá no barco com os apóstolos, tá um toró danado, a tempestade, aquele negócio balançando. Tá todo mundo tranquilo. Eles não estavam muito tranquilos, não. E ele tava dormindo. Ele tava tranquilo. Mas a gente vai continuar sofrendo, a gente vai continuar na tormenta. A gente não pode desconsiderar no efeito do amor de Deus, cara, a importância, para o cara não reconhecer isso, a importância do pecado. Eu vou dar um exemplo que tem a ver com psicologia, tá? Por exemplo, na psicologia é muito conhecido o que eles chamam de defesas psíquicas. Então, por exemplo, é aquele caso que você sabe que você precisa, sei lá, emagrecer, e aí você marca o médico, mas no dia você não vai no médico. Então, há uma defesa, eles chamam de defesa psíquica. Só que eles explicam, não sabem explicar bem, eles explicam psicologicamente. Ele fala que psicologicamente como se tivesse algo que trabalhasse contra você. Pega um psicólogo tipo Jung. O Jung, inclusive, que é tradicionalista, eu sei, ele é perennialista, eu sei tudo isso. Mas inclusive, foi professor o Jordan Peterson adora o cara. Sim, né? Então, então, pega esse cara, o Jung, ele vira e pega, interpreta mal, óbvio, né? Mas ele interpreta mal, por exemplo, a passagem de Cristo vai para o deserto e o diabo fala assim, são filhos de Deus? Você é filho de Deus, cara, você taca daqui. Né? Então ele entende que aquilo é uma defesa psíquica de Cristo, né? Como um homem. Não é, porque se fosse, seria que o Cristo é pecador. Não é o diabo mesmo. Então ele interpreta mal porque é psicólogo. Mas... veja, olha como isso é difícil, cara. Se você nas pequenas coisas não reconhecer que a força dessa coisa psíquica contra você, né? Que você simplesmente... que a gente meio que isola e acaba reduzindo. Eu sei, é um pecado capital, né? Não sei, ele tá ali. Não, cara, ele é muito forte, você. É o cara que você vai sei lá, você vai pro basquete, não consegue ir no dia,
Porque, cara, sua mente começa a dizer, não vai, etc. E é forte, cara. É tipo aquela história que você fala, hoje eu vou finalmente buscar meu filho no colégio. Aí você sai, o carro quebra, tá chovendo. Aí você fala, poxa, tudo isso aconteceu. Na verdade, você está cedendo todos esses eventos porque você é um pecador. E isso se manifesta nas suas defesas psíquicas. É muito forte, cara. Ele não Isso só não conseguia acontece reconhecer esse comigo amor na de Deus. academia. Sempre que eu vou lá. Então, vai. impressionante. A academia é um grande exemplo de vários como a maior, força do velho. pecado é forte. Sim. Isso você Arrumar Eu e cama, o Luigi, por exemplo, com lavar com cueca, bebida alcoólica, eu. a gente se resiste tudo. Não. Né? Isso aí aparece. Eu também, parou quando eu falo, agora eu não quero Agora mais, só parou. 2 taças, tá bom. Acabou, velho. Isso aí aparece Somos juntos. descrito. Isso aparece escrito de diversas formas. Tem lá algum dos São Franciscos, está lá Cessale, Assis, que fala do lobo e do cordeiro, né? Todo mundo tem dentro de si um lobo e tem um cordeiro. Tem o cordeiro que dá a vida, no sacrifício ele dá a vida, e tem o lobo que quer consumir. E ele quer consumir o cordeiro também. O Freud, a gente até falou antes de gravar aqui, tem o Eros e o Thanatos. O Eros é o amor que ele busca, e o Thanatos é a morte. Né? Então, todo mundo quando olha, e os hindus tem um lance lá com a dualidade também, aquele negócio todo, esse negócio vai estar junto de você o tempo inteiro. É o diabinho e o anjinho no Simpsons. Yin Yang. Cara, olha só. Está lá. Né? Desculpa. E o ponto todo é o seguinte, por que a gente fez um programa sobre o amor? Por que o Natal é importante? O Natal é importante porque a gente se lembre, Deus se encarnou, etc. Todo mundo está careca de saber da história. Né? É que é o seguinte, o amor, ele está aqui, ele desceu, ele se fez carne, tendo se feito carne, e você sendo carne, ele está em você, e você tem que lembrar e olhar para ele, e desejá-lo, né? Como você mesmo. Tem que desejar a Deus. Isso. Cara, mas só, essa coisa tão, essa falando do diabinho e tal, é tão forte, para as pessoas entenderem que o livro do Ética do Bonhoeffer, que aliás vai lançar o filme no cara, é um protestante, mas vale a pena ver, vai ser sensacional. É o mesmo cara que vão lançar por ano que vem, 2024, porque ele foi um espião, né? Ele saiu do púlpito e trabalhou para tentar matar o Hitler, porque ele entendeu que... Então a vida do cara é bem interessante. É o mesmo pessoal do Sound of Freedom, do Som da Liberdade. Mas o livro Ética do cara... Vai ser o filme dele. Ele morreu na cadeia, escreveu Ética, acho que escreveu Ética... O Eric Voegelin fala dele no Hitler e os Alemães. Fala? Eu não li, dessa vez eu não li. Então, mas cara, mas ele tem um livro Ética que é sensacional, e ele começa, cara, ele é extremamente profundo, ele começa a dizer assim, cara, sabe qual é a maior prova que você quer ver do seu pecado, e que aconteceu, desse negócio de saber o bem e o mal, né, do pecado original, é a sua consciência, é o fato de você conversar com você mesmo. Porque na hora que você quer saber sobre o bem e o mal, o conhecimento do bem e o mal, você começa a ter que decidir se é justo ou não é justo. Você se divide. Aí você começa a dizer assim, cara, você nota que dentro da sua cabeça você começa a ter dúvidas, e você começa a conversar com você mesmo. Isso é muito doido, cara. Essa consciência de si, que só o homem tem, o animal não tem. O animal não fala, eu sou um cachorro, ele olha e tal, ele diz assim, mas não tem essa consciência de si. Não estou agindo como um cachorro correto, não estou fazendo não, xixi e na fica, isso aqui é certo, mas isso aqui não tem problema, é. isso aqui tem, não, isso aqui é foda. Não, bom, vou dizer que tem, mas ok, vou roubar, mas ninguém vai ver. Né? Vou ver um nudes aqui, mas ninguém vai ver. Então, essa briga não era para existir, o homem não era para ter essa consciência, subconsciência. Por isso que eu acho que quando o Freud, os caras da psicanálise falam isso, cara, eu vejo como pecado original. Ele tá aqui o ID, alter ego, ego. A sombra, isso tudo é a sombra, céu, isso. né? Tudo isso é esse desajuste, porque era para você ter uma cabeça só e dizer assim, ok, é para fazer isso, ok. Porque você confia em Deus, você tem uma ligação direta com Deus. Então, isso essa briga na consciência já mostra que você está E ele faz isso, o primeiro capítulo dele, cara, no livro, esse estudo, é extremamente profundo, é um show de bola. E aí você só vai resolver isso, cara, quando começa a dizer assim, cara, como é que eu resolvo isso? Você teria que existe um Deus, né? Então, a gente tem a linguagem bíblica que fala em demônios e não sei o quê, e aí os caras transformam isso numa linguagem material. E aí perde o transcendente. Não é que eles estão falando uma coisa que não acontece. Acontece. Eles só estão olhando os efeitos. Só que estão, a manifestação do negócio, não a origem espiritual capa do o homem, mas olha deixa que o homem coisa maluca, capado. né? E tudo isso que a gente está falando, mesmo essas manifestações, transformar isso, materializar isso, já é de geração passada, cara. A geração de agora, ela está incapaz de conseguir fazer essa ligação. Essa consciência. Por quê? Porque a linguagem dela está sendo limitada. Sim. Ela está ficando com uma linguagem tão pobre que ela é incapaz de fazer um diálogo com ela mesma,
não, um solilóquio. sim, sim. Ela é incapaz de fazer um exame de Solilóquio. consciência. As pessoas não sabem nomear as Não as sabe, emoções, ou seja, não sabem nomear tudo, os... a cultura de hoje é tão da morte que ela está destruindo a capacidade principal da pessoa poder fazer um exame digno e sincero de consciência. De Ela si não mesmo, tem mais né? essa capacidade. Quer dizer, por isso que essas pessoas estão cada vez mais próximas do Perdidas. animal, né? Estão perdidas. E mais aí, longe do amor. E, mais e- longe e do aí, amor. e aí e aí o amor por amor ao próximo, você, cara, a gente tem que se doar a isso, porque, cara, é uma geração inteira que pode estar sendo jogada, transformada em animal. Não vai ter nem inferno, vai virar, tipo, que nem bicho. É. Entendeu? Morre e vira Eu vi um vídeo de uma menina que o MC Kevin, sei lá, um MC desse aí, ele brigou lá com o cara foi brigar com ele e apanhou. Né? E a menina tava filmando, levou um murro do segurança e caiu no chão. Era A menina. O cara. Ah, o cara E a menina tava filmando. Tá. Era um cara que tinha até um sol negro tatuado nas costas por algum motivo que apanhou. E aí ela começou a filmar o cara e ela tava querendo dizer assim, não, ó, tá vendo? O cara foi crescer pra cima do outro e aí foi humilhado e vai todo mundo pra casa agora. Ela falou, lá, ó, apanhou, tá ligado? E agora vai pra casa todo tipo, tá ligado? Eu falei, cara... Não tem Ela linguagem, não né? fala, ela não consegue se expressar, não consegue descrever. Imagina como é que ela vai conseguir Cara, se analisar se você imagina, olhar pra a ela. gente falou isso Essa da menina, linguagem. ela tá passando por um perrengue, No ela outro tá programa. ansiosa, ela tá triste, as coisas, a pressão na cabeça dela. A gente já fica mais burro quando isso acontece e não consegue se entender. Imagina o que é Mas- um caos. Na psicologia, tem esse negócio de que a depressão é quando você está dividido mesmo com você e você não sabe, você não chega numa conclusão. Tem uma voz falando muito alto uma coisa e a outra falando muito alto o oposto. E aí você não consegue sair, fica com essa coisa como se as circunstâncias estivessem maior do que você, porque você fica paralisado, né? Porque não é um diálogo, são dois gritos, dois caras gritando, então tem isso mesmo. Alguns falam, inclusive, já tive tristezas normais da vida, Sim. já tive tristezas que eu encarei como profundas. Acho que já cheguei, difícil, né? Beirou Mas a não depressão, beirou, mas não mas entrou. a depressão Mas quando o cara entra ali, é uma tristeza que é extremamente profunda, ninguém consegue descrever direito. Não. A gente tem que respeitar essa dor, que é uma dor muito Sim, grande. sim. E acho que é isso, é o cara se sentir. Eu acho que ele. Dividido. Acho que tem dois sentimentos ali, pelo que eu ouço. Né? Um é se sentir cercado pelas circunstâncias, e o outro é como se ele tivesse esquecido de si mesmo como morto, entendeu? Sabe como a pessoa morre, esquece? Ele só esqueceu de si. Então ele já não vê mais sentido em nada, não tem força em nada. Ele está encarando a morte muito de perto, cara. Ele está encarando a morte longe de Deus, muito de perto. E isso acontece, eu acho que isso acontece, inclusive, porque tem questão que, né, cara, Claro. tentado, é levado a isso por vários fatores. E é muito difícil sair dali. Eu acho que tem um lado físico, os caras tentam dar aquele impulso lógico, físico, sim. mas paliativo. É que não dá pra desordem parar aí, espiritual. né? Lógico. É óbvio, desordem espiritual. Aquilo é só pra você levantar, não é pra entendeu? O resolver. Padre Paulo ele faz uma analogia que é o seguinte, é como se o cara estivesse tentando estudar de onde vem a luz da lâmpada. Aí ele olha para a lâmpada, aí ele vê ali o filete, né, que se acende, aí ele olha para o fio e olha para o interruptor. Ele percebe quando o interruptor mexe, apaga. Ele percebe quando ele desliga o fio do interruptor, a lâmpada, mas ele fica só no fio e no interruptor e não olha para a eletricidade. Então ele vê todas as causas secundárias, mas a primária ele não está olhando. Perfeito. Mas Para para encerrarmos este assunto tão bonito, que é o amor no Natal, É o nascimento de Jesus. como vocês, quando a gente fala assim, poxa, que Jesus renasça em seu coração, renasça não, né? Porque ele está aqui desde sempre. Aliás, Não, que renasça no seu coração. no seu coração, exatamente. Que a gente se lembre, né? Porque o ser humano é burro, esquece rápido. A gente vê um milagre, 3 dias depois já está falando, será? Pô, eu já vivi isso. Então, essa coisa do Natal, qual é a mensagem que você quer deixar para os nossos amigos, sejam cristãos ou não, ateus, assim, definitiva, eu diria. Olha, eu não tenho a definitiva, mas Não, eu digo porra, o seguinte, vocês estão aqui pra quê, cara? A gente tá aqui pra encerrar o olha só, assunto, velho. Não, Se a você não gente tem o falou- que se falar. Se não é definitiva, nem Se- fala, se nem a gente- começa. se a gente pensa... Não, porque é uma presunção de dizer definitivo. Mas assim, se a gente pensa que Presunção de inocência. a gente tem que desejar a Deus e querer que Deus esteja presente naquele momento nas nossas vidas, o que Deus fez? Ele não disse, eu não quero só que você deseje.
eu estive e estou presente. Eu vim ao mundo, né? Eu fui morto, mas ele fala, eu voltarei. Então, ele está aqui presente. Na noite de jantar, jante com a sua família, pensando, eu não quero jantar com a minha família. Eu quero jantar com a minha família, com Deus presente. Quero jantar com Deus. Cara, quero agradecer aqui com a minha família, com meus amigos. Quero comer isso aqui como Deus estivesse na mesa, jantando com a gente. É isso. Quietinho. Beleza. Feliz Natal. Experimente pedir. Pedir a Deus, né? Tenta, faz um teste. Às vezes dá certo. Da mesma forma que Deus, ele... Olha, Deus, ele vem, ele se abaixa para vir e durante todo o Natal essa imagem está presente, tá? Olha, é um Deus que é muito alto, que ele é infinito, ele está se abaixando para se encarnar. É o Deus que ele está numa manjedoura, né? Ele está com que encolhido. Lembre que, olha, você não é autossuficiente, faça esse mesmo movimento de se abaixar para pedir que esse amor venha até você, porque quando você se abaixa, você vê que ele está lá, porque ele se abaixou também. E aí você sai de si, você deixa de ficar nessa pequenez, e recebendo isso, você transborda, assim como Deus transbordou com você, e dá o próximo. Maravilha, porque o Luigi já está se abaixando, se curvando aqui de dor. Tá bom, Dor. vamos lá. Dor. Muito obrigado, gente. Termine você começar. Não, era isso. Um grande abraço, nem vou falar mais, então. Feliz Natal! Feliz Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Everybody. Natal.